Se você contou alguma coisa para ela, Joana, eu acabo com tudo. Com a sua vida, com a vida dos meninos e com o pouco de nome que ainda sobrou para sua família. Augusto falou baixo, mas a moldura arremessada por ele explodiu no chão da suíte com um estalo seco que fez Nina berrar no corredor. Joana estava ajoelhada no tapete, a mão na bochecha ardendo, os olhos cheios d'água e sem coragem nem de piscar. Caio surgiu primeiro, pálido, duro demais para um menino de 12 anos. Não encosta na minha mãe. Augusto virou o rosto devagar, com aquela calma gelada que dava mais medo do que qualquer grito. Foi quando ele me viu parada na porta, a mala ainda fechada no quarto de hóspedes, e entendeu que eu tinha visto tudo. O sorriso que ele armou parecia de vidro. Então a visita resolveu ficar até o fim do espetáculo. Naquele instante, antes mesmo de eu responder, percebi o segredo que prendia Joana naquela casa. Não era só medo de marido, era medo do que ele escondia. Se essa história te prender já no primeiro fôlego, comenta até onde você iria por uma amiga e vem comigo até o fim. Meu nome é Mirella. E se alguém tivesse me dito, naquela terça-feira abafada em São Paulo, que eu pisaria num condomínio de luxo em Alphaville para arrancar minha melhor amiga de uma armadilha montada ao longo de 14 anos, eu teria rido. Eu não estava em clima de heroísmo, eu estava em clima de cansaço. Tinha acabado de sair de uma sequência de meses infernais numa agência de tradução técnica que me sugava a alma em 3 idiomas. Dormia mal, comia pior e me convencia todos os dias de que estabilidade financeira era sinônimo de felicidade. Até o projeto grande que eu estava coordenando ser cancelado de repente. A empresa me deu uma folga forçada, uma compensação razoável e um conselho tão falso quanto o sorriso do RH. Aproveita para descansar. Descansei nada. Entrei num avião de Fortaleza para Congonhas sem plano direito, só com a vontade animal de não olhar para a mesma tela por alguns dias. Reservei 2 dias num hotel pequeno em Pinheiros, pensei em ir a museu, andar na Avenida Paulista, comer em algum lugar caro só porque eu podia. Na noite anterior ao voo, mexendo em fotos antigas, encontrei uma imagem de mim e de Joana aos 17 anos, de uniforme amarrotado, vendendo brigadeiro na festa da escola em Sobral, rindo como se o mundo inteiro fosse nosso. Eu não via Joana ao vivo havia 14 anos. Acompanhei sua vida pelas redes em pequenas doses brilhantes. Filhos lindos, casa impecável, vídeos fazendo pão caseiro, um marido bem vestido, jantares em taças de cristal, árvore de Natal de revista. O tipo de existência que faz parente dizer, venceu na vida. Mandei mensagem por impulso. Tô em São Paulo. Posso te fazer uma surpresa amanhã? Ela levou 27 minutos para responder. Eu reparei porque fiquei olhando o celular como adolescente ansiosa. Quando respondeu, veio o exagero de alegria. Mirella, você tá falando sério? Vem. Claro que vem. Me chama quando estiver saindo. Mandei. Ela respondeu com um coração e um pin de localização. Condomínio fechado em Barueri. Nome inglês e portaria rígida, Alameda arborizada. A caminho, no carro de aplicativo, eu fui lembrando da Joana que eu conhecia. A melhor aluna da turma, a que escrevia redação bonita sem esforço, a que chorava escondido quando o pai bebia demais, a que jurava que um dia ia morar numa casa com janelas enormes e cheiro de bolo. Só isso. Nada de luxo. Uma casa em que ninguém gritasse. Quando o carro entrou no condomínio, eu entendi por que as fotos dela davam inveja. Gramados perfeitos, casas com fachadas de vidro, carros importados reluzindo ao sol. Mas a casa da Joana, embora bonita, não tinha a grandiosidade exibicionista das casas ao redor. Era elegante, discreta, quase clínica. Tons claros, linhas retas, plantas podadas demais. Parecia mais montada para um catálogo do que para uma família de verdade. Quem abriu o portão não foi Joana. Foi um menino loiro escuro, pele muito clara, olhos atentos demais, já alto para a idade. Ele me mediu de cima a baixo. Você é a tia Mirella? Perguntou, sem sorrir. Sou. E você deve ser o Caio. Ele assentiu e abriu passagem. Mãe. Não gritou. Chamou, num tom baixo, contido, como quem já aprendeu que barulho tem preço. Joana surgiu da cozinha com um avental cru, farinha no antebraço e uma expressão tão aberta de alegria que eu quase me emocionei antes de chegar perto. Ela correu, me abraçou, apertou forte e cheirava a sabonete caro e cebola refogada.
Meu Deus, mulher, você tá aqui mesmo. Tô. Vim invadir tua paz. Ela riu. Ou fez o som de uma risada. Quando se afastou, vi a primeira fissura. Os olhos dela estavam bonitos, mas cansados, e havia uma linha de tensão entre as sobrancelhas que eu não lembrava. Ainda era bonita, muito. Só que agora a beleza parecia organizada, vigiada. Entra, anda, entra. Que loucura! Você não avisou nada, Mirella. Era para ser surpresa. Foi. Quase me matou do coração. Lá dentro, o silêncio me bateu primeiro. Não porque a casa estivesse vazia, mas porque havia 4 crianças nela e nenhuma fazia o barulho normal de criança. Na sala, uma menina de 9 anos montava um quebra-cabeça, alinhando peças por cor como se estivesse em prova. Um menino menor lia um gibi sem mexer as pernas. A caçula desenhava sentada no tapete. Todos olharam para mim ao mesmo tempo. Todos sorriram pequenos. Todos disseram oi em coro. Educados demais, quase treinados. Essa é a tia Mirella, amiga da mamãe desde o Ceará, disse Joana. Ela vai ficar com a gente uns dias. Uns dias? Caio repetiu, mas disfarçou rápido. Legal. Foi a segunda fissura. Não era estranheza da minha presença. Era cálculo. Joana me levou até a cozinha e já começou a tirar copo, fazer café, cortar bolo, mover panela, falar demais. Quanto mais ela falava, mais eu sentia que havia alguma coisa tremendo logo abaixo daquela animação. Como tá tua mãe? E teu trabalho? E tu ainda mexe com aquelas traduções malucas? Tu emagreceu, mulher. Tá se alimentando direito? São Paulo acabou contigo, foi? Eu respondia rindo, mas observando. Toda vez que o celular dela vibrava, o ombro enrijecia. Toda vez que uma criança passava perto da bancada, ela ajeitava automaticamente a postura da criança. Alisava cabelo, endireitava a camiseta, baixava a voz. O movimento era tão automático que parecia reflexo, não carinho. Quando finalmente ficamos lado a lado lavando umas frutas, o telefone dela tocou. Ela olhou a tela e ficou branca por meio segundo. Só um instante, disse, e atendeu. Ela não saiu da cozinha, só virou um pouco o corpo. Ainda assim, ouvi. Não, amor, ela só apareceu. Eu não sabia. Sim, eu sei. Já estou organizando o quarto. Não, ela não vai mexer em nada. Eu limpei o escritório hoje cedo. Os meninos já almoçaram. Não, eu não esqueci da adega. Augusto, por favor, fala baixo. As crianças estão aqui. Do outro lado, a voz vinha abafada, mas o tom era nítido. Controle. Não precisei distinguir as palavras para sentir a frieza. Quando ela desligou, respirou fundo uma única vez e virou outra pessoa. O sorriso voltou pronto. Era o Augusto, disse, perguntando se estava tudo certo para o jantar. Na parte interna do pulso dela, uma marca vermelha fina brilhava como se algo tivesse apertado ali há pouco tempo. Seu marido trabalha com o quê mesmo? Perguntei. Como quem não percebeu nada. Área de saúde. Operações. Muita pressão. Muito número. Muita reunião. Muita viagem. Você sabe. Não, eu não sabia. Mas fingi que sim. Ela me mostrou a casa. Quarto dos meninos em tons neutros, brinquedos guardados em caixas etiquetadas, suíte do casal grande demais, escritório trancado, porta escura de madeira maciça, quarto de hóspedes no térreo, tudo bonito, tudo exato, tudo no lugar. Nenhum desenho colado torto na geladeira, nenhuma almofada fora do eixo, nenhum sinal de improviso. Aquilo não era bagunça controlada de família, era vitrine. E Augusto? Perguntei de novo, jogando leve. Chega às 7. Você vai gostar dele. É, correto. A pausa antes de correto ficou ecoando em mim. Às 7 em ponto, ouvi o carro. Não preciso mentir. A casa mudou de clima antes mesmo de ele entrar. Elisa recolheu as peças do quebra-cabeça num segundo. Bento sentou reto. Caio desligou a TV que estava no mudo. Joana enxugou as mãos e alisou a blusa como se preparasse para a inspeção. Augusto entrou carregando um paletó no braço e um cansaço performático no rosto. Alto, 40 e poucos, bonito daquele jeito polido que passa confiança para quem vê de fora. Terno sem vinco, relógio caro, barba aparada, perfume seco. Ele beijou Joana sem encostar de verdade e me ofereceu a mão. Mirella. Finalmente. Joana fala de você como se fosse lenda. Só quando quer me constranger, eu disse. Ele sorriu.
Um sorriso limpo, treinado, sem chegar nos olhos. Fique à vontade. A casa é sua. Disse isso olhando por um segundo a mais do que o normal para a minha mala ainda perto do sofá. No jantar, eu entendi por que gente como ele cresce rápido. Augusto sabia ocupar a mesa, fazia perguntas, escutava na medida exata, elogiava sem parecer bajulador, contava uma ou duas histórias de trabalho cheias de termos técnicos e responsabilidade e de vez em quando tocava de leve no braço de Joana como marido atencioso. Só que cada gesto tinha um segundo sentido. Joana, o vinho branco, por favor. Joana, Elisa usa o guardanapo. Joana, acho que o ponto do peixe passou um pouco. Mas tudo bem. Tudo bem. Sempre tudo bem. Uma crítica com luva. Uma cobrança com voz baixa. Uma hierarquia disfarçada de elegância. E as crianças? 4 miniaturas de educação militar. Caio respondia direto. Elisa não interrompia. Bento só falava quando chamado. Nina mal emitia som. Quando Bento derrubou uma ervilha, Augusto apenas levantou os olhos. O menino empalideceu e pediu desculpa antes que qualquer adulto dissesse algo. Você leva jeito com organização, comentei, encarando Augusto. Ele limpou os lábios com o guardanapo. Casa com criança sem regra vira caos. E caos corrói tudo. Empresa, casamento, filhos. Eu não gosto de caos. Joana baixou o olhar para o prato. Nem eu, amor, disse ela. Augusto ergueu a taça na direção dela, como se fosse elogio, como se fosse treinamento bem-sucedido. Depois do jantar, as crianças subiram. Augusto insistiu em abrir um uísque para mim. Você mora sozinha? Perguntou. Moro. E gosta? Depende do dia. Ele riu baixo, sinceridade rara. A maioria das pessoas romantiza a liberdade até pagar conta sozinha em silêncio. Prefiro silêncio comprado por mim a silêncio imposto pelos outros. Falei brincando. Ou talvez nem tanto. Ele me olhou com atenção nova. Joana, ao meu lado, segurou o próprio copo com força. Minha mulher também já foi muito inquieta, disse Augusto, mas amadureceu. Entendeu que estabilidade é mais valiosa que impulso. Joana sorriu pequeno. A vida ensina. Ela falou isso como quem repete frase alheia. Mais tarde, quando ele subiu para o escritório resolver uns e-mails, o ar da sala afrouxou de verdade. Joana largou o copo, descalçou os pés, puxou a manta e por alguns minutos parecia a menina do Ceará de novo. Rimos de professores antigos, de um garoto que me pediu em namoro por bilhete, da vez em que ela inventou dor de barriga para fugir de uma apresentação. As crianças passaram pela escada só para olhar a mãe rindo. Nina até sorriu aberta. Depois correu para cima quando ouviu um passo no corredor superior. Eu esperei o barulho da porta do escritório fechar. Tu tá feliz? Perguntei. Joana nem respondeu na hora. Ficou enrolando a franja nos dedos. Feliz é uma palavra grande, Mirella. Tu tá bem? Tô. Tenho meus filhos. Tenho segurança. Tenho uma casa boa. Não me falta nada. Faltava alguma coisa. Dava para ver na rapidez com que ela enumerou bens em vez de sentimentos. Não era isso que eu perguntei. Ela me encarou e por um segundo eu achei que fosse falar. Mas não. Apenas levantou, recolheu os copos e sorriu de novo. Tu chegou hoje. Vamos falar de coisa boa. Amanhã eu te levo para passear. Na madrugada, acordei com passos. Não passos pesados. Passos medidos, suaves. Depois, vozes no andar de cima. Não distingui palavras, só o desenho do medo, a voz baixa e dura dele, a dela quebrando, um som abafado como objeto batendo em madeira. Depois silêncio. Um silêncio que parecia ter peso físico. Às 6h20 da manhã, Joana já estava de pé montando um café da manhã digno de comercial. Frutas em cubos iguais, pão aquecido, ovos, suco coado, lancheira das crianças separada. O rosto estava bonito. Os olhos, não. Tu dormiu? Perguntei. Dormi sim. Mentira. Eu via o corretivo mal espalhado abaixo dos olhos. Augusto desceu pronto, como se tivesse saído de editorial de revista masculina. Beijou a cabeça das crianças. Sentou, conferiu o celular, comeu em silêncio e distribuiu instruções como quem revisa a agenda de equipe. Caio, aula de natação às 5. Elisa, sem doces hoje. Bento, postura. Joana, minha pasta azul fica no escritório. Não toca. Eu preciso dela. Não toco, ela respondeu na mesma hora. Ele saiu às 7h15. A porta fechou.
Bento soltou o ar com barulho. Elisa levou a mão à boca, como se tivesse cometido um crime. Caio apenas olhou para mim, não como menino, como quem avalia se pode confiar. Joana finalmente sentou e tomou café frio. Ele é sempre assim? Perguntei. Ela deu de ombros. Augusto gosta das coisas do jeito certo. Do jeito certo para quem? Para a casa funcionar. Casa não é empresa, Joana. Aqui às vezes precisa ser. Naquele dia, ela me levou para passear no centro histórico de Santana de Parnaíba. Ruas de pedra, fachadas antigas, igreja bonita, sorvete para as crianças. E foi estranho porque, longe de Augusto, Joana acendeu. Falava mais rápido, ria mais alto, deixava Bento correr um pouco. Comprou uma pulseira barata para Elisa, comeu coxinha no carro sem guardanapo, me contou fofoca antiga, implicou com meu cabelo, quase esqueceu o celular na cafeteria. Por horas, eu via a amiga que um dia quis estudar letras, abrir livraria, morar perto do mar. Mas até nos momentos leves havia rachaduras. Na hora de pagar o almoço, o cartão dela negou. Depois o outro. Depois ela revirou a bolsa em pânico e pagou com notas miúdas, corando, pedindo desculpa para uma fila de desconhecidos. No estacionamento, entrou no carro, segurou o volante e sorriu como quem cola um pedaço de vidro no rosto. Esqueci de transferir dinheiro da conta, só isso. Tu não tem acesso à conta da casa? Augusto cuida dessas coisas. Eu fico mais com a rotina. Mais com a rotina. Um eufemismo que doía. À noite, ela cozinhou baião de dois do jeito da mãe dela, cheiro de manteiga da terra e coentro que me jogou de volta para a adolescência. As crianças comeram, com gosto raro. Augusto avisou que teria jantar com fornecedores e não voltaria cedo. Joana abriu uma garrafa de vinho escondido como adolescente cometendo delito. Ele não gosta que eu mexa na adega sem falar. A casa também é tua, eu disse. Ela soltou uma risadinha seca. É o que tá na decoração. Depois de 2 taças, a máscara dela começou a falhar. Às vezes eu invejo tu, Mirella. Eu? Uma mulher quase quarentona que conversa com planta para não enlouquecer? Tu acorda sem pedir autorização. Tu gasta teu dinheiro sem justificar até o cafezinho. Tu decide se sai, se fica, se viaja. Isso é muito luxo. Luxo é viver sem medo, eu falei antes de pensar. Ela congelou, olhou para a taça, depois para a escada. Augusto não me bate, disse rápido, como quem já tinha ensaiado aquela frase muitas vezes. Ele só exige. Ele é duro, é diferente. Exige o quê? Perfeição, ordem, gratidão. Que eu não envergonhe ele. Que os meninos sejam impecáveis, que eu não engorde, que eu não gaste demais, que eu não me meta em assunto que não entendo. Coisas normais. Normais para quem? Para a mulher dele. Ela respondeu, e então riu. Só que a risada saiu rachada, quase choro. Quando subimos para dormir, eu já sabia 2 coisas. Joana vivia amarrada, e a corda não era feita só de casamento ruim. Havia alguma outra peça naquela engrenagem. Ela apareceu na manhã seguinte mais tensa. Augusto estava irritado porque alguém tinha mexido em documentos do escritório. Ele falou, sem elevar a voz, o que piorava tudo. Eu te avisei sobre a pasta azul, Joana. Eu não entrei no escritório. Não me obrigue a repetir. As crianças não mastigavam. Eu senti a mensagem atravessar a mesa sem ser dita. Ele queria que eu ouvisse, que eu soubesse o território tinha dono. Depois ele acrescentou, casual. Meus pais vêm jantar hoje. Quero tudo em ordem. Joana passou o resto do dia em estado de guerra. Limpou armários já limpos, revisou talheres, trocou arranjo de flores 3 vezes, fez os filhos ensaiarem como cumprimentar os avós, provou o molho da carne com a mão tremendo. Oferecia ajuda. Desta vez ela aceitou sem orgulho. Quem são teus sogros? Perguntei. Pessoas importantes, ela disse. E na voz havia medo antigo. Odete e Rubens Ferraz chegaram às 6 em ponto. Não eram velhos frágeis, e sim 2 peças caras de uma tradição arrogante. Rubens, cabelo branco bem cortado, postura reta, voz de quem entra em qualquer lugar como dono. Odete, magra, joias discretas, olhar afiado, perfume de dinheiro velho. Trouxeram chocolate para as crianças, um beijo de ar para Joana e uma avaliação silenciosa para o resto. Então essa é a amiga do Nordeste, disse Odete me medindo. Augusto comentou. Do Ceará? Corrigi, sorrindo. Claro, claro.
Sempre admirei quem se desloca tanto para melhorar de vida. Ela respondeu, e eu nem precisei de legenda para entender o veneno. No jantar, Rubens falou de licitação, de expansão hospitalar, de margens, de risco de auditoria. Eu não conhecia os detalhes, mas os nomes se repetiam. Instituto Vida Plena, contrato emergencial, biomonitor, filial em Campinas, fundo em Miami. Augusto respondia com segurança estudada. Joana servia. Odete corrigia a posição de um garfo, a quantidade de sal na farofa, a postura de Elisa. Sua amiga trabalha? Odete perguntou, pousando os olhos em mim. Trabalho. Que bom. Antes de casar, Joana também tinha umas ideias, né? Mas ainda bem que amadureceu. Mulher com família grande precisa escolher onde quer brilhar. Joana apertou o cabo da travessa. Eu brilho onde for necessário, disse baixinho. Rubens não perdeu a chance. E ela entende que o sucesso do marido também é o sucesso da casa. Nem toda mulher tem essa inteligência. Eu senti meu sangue subir. Inteligência também é ter independência suficiente para não depender da boa vontade de ninguém. Falei, ainda sorrindo. O silêncio que caiu foi tão limpo que eu ouvi Nina mexer a colher. Augusto virou o rosto para mim com delicadeza controlada. Mirella gosta de frases de efeito. Marketing, tradução, esse tipo de área cria pensamento livre. Rubens soltou um meio riso. Pensamento livre é ótimo até chegar à conta de luz. Joana não me olhou, mas vi a garganta dela trabalhar para engolir alguma coisa. Na cozinha, enquanto lavávamos a louça, ela finalmente desmoronou por 2 segundos. Desculpa. Pelo quê? Por eles. Tu vive assim sempre? Ela lavou um prato imaginário por tempo demais. Quando vem visita, piora. Quando tem problema na empresa, piora. Quando ele bebe, piora. Quando a mãe dele liga, piora. Eu só tento não acender nada. Acender nada? Fogo, Mirella. Eu tento não acender fogo. No salão, a conversa masculina subiu um pouco de tom. Rubens falava de um aporte que não fechou, Augusto dizia que precisava de tempo, Odete criticava a exposição desnecessária de despesas domésticas. Eu me virei de leve e vi Joana endurecer. Não era só sobre dinheiro da casa. Era a empresa inteira respirando aperto. Na madrugada daquela noite, alguém enfiou um papel por baixo da minha porta. Meu coração disparou. Levantei devagar, peguei o bilhete e fui para o banheiro para ler a luz fraca. Tia Mirella, ajuda a mamãe. A senha do computador do meu pai é a data de aniversário da mamãe, ao contrário, mais meu aniversário. Tem coisa ruim. Não fala que fui eu. Por favor. A letra era de criança tentando escrever como adulto. Sem assinatura. Não precisava. Fiquei sentada no chão frio do banheiro, olhando aquilo por um tempo longo demais. Caio. O menino tinha medo suficiente para pedir ajuda escondido e coragem suficiente para me entregar uma chave. Não era uma travessura. Era pedido de socorro. Quase não dormi. Na manhã seguinte, Augusto saiu cedo para uma viagem rápida ao Rio. Joana levaria as crianças a aulas e atividades por 3 horas. A casa ficaria vazia. Quando o portão fechou atrás do carro dela, eu esperei mais 2 minutos inteiros. Depois fui até a cozinha. Abri gavetas, armário de chaves, caixa de costura, pote de biscoito. Achei a chave do escritório dentro de um recipiente de chá importado. Só alguém que sabe exatamente o que controla guarda assim. O escritório cheirava a madeira cara, papel e frio de ar-condicionado. Um ambiente sem memória afetiva, sem foto, sem desenho de criança, sem bagunça humana. Só ordens. Liguei o computador. A primeira senha que tentei não deu. A segunda também não. Na terceira, usando a data de Joana invertida e o aniversário de Caio como eu lembrava de um post antigo, a tela abriu. Minhas mãos suavam. Havia pastas óbvias demais. Relatórios, fornecedores, Hospital São Dimas, Estratégia 2S, Jurídico, Particular. Abri a pasta. Particular. Fotos comuns, contratos de viagem, seguros, nada. Fui para a Estratégia 2S. Planilhas. Planilhas demais. Números que não diziam nada de primeira. Em Jurídico, encontrei procurações digitalizadas. Parei quando vi o nome de Joana. Procuração ampla de gestão patrimonial. Meu estômago afundou. A assinatura parecia dela. A data era de 4 anos antes. Em outra pasta, contrato social de uma empresa de fachada chamada JF Participações Familiares LTDA. Sócios.
Augusto Ferraz e Joana Araújo Ferraz. Capital social baixo, movimentação alta. Endereço? O da casa. Eu não entendia tudo, mas entendia o suficiente para sentir a perversidade. Ele colocara o nome dela perto demais da sujeira. Abri uma última gaveta virtual e encontrei uma pasta compactada, sem senha. Dentro, vídeos e áudios. No primeiro vídeo, Augusto aparecia num galpão, ao lado de caixas de monitores cardíacos. Um homem filmava sem ser visto. A conversa era entrecortada. Mas algumas frases saíam claras. Manda a remessa B para o lote público e segura a A para os hospitais privados. Mas a B tá dando falha. Depois da garantia, problema não é mais nosso. No segundo vídeo, Rubens discutia com 2 homens sobre notas frias e empresas de logística. No terceiro, uma gravação de tela mostrava transferências enormes para contas vinculadas a consultorias que soavam inventadas. No quarto, uma conversa por áudio. Se a auditoria vier, a assinatura da esposa segura o braço societário. Ela nem sabe o que assinou. O sangue subiu ao meu rosto com violência. Eu estava ouvindo aquilo com fone quando a porta da casa bateu. Voltou gente. Cedíssimo. Apaguei as janelas, ejetando um pendrive preto que estava conectado na CPU e enfiei no bolso sem pensar. Desliguei a tela, fechei o escritório, girei a chave, atravessei o corredor e entrei no banheiro do andar de cima, a tempo de ouvir Joana chamar. Mirela, tu tá aí? Tô no banheiro. A descarga me salvou do tremor na voz. Quando saí, ela estava com Caio, a mão na testa do menino. A aula de robótica cancelou, ela disse. E ele passou mal no caminho. Tá quente. Acho que é febre. Eu não sabia se era febre ou pânico. Passei o resto da manhã fingindo normalidade enquanto o pendrive queimava no meu bolso. Não dava para contar tudo a Joana de uma vez. Ela mal conseguia respirar dentro daquela casa. Se eu despejasse crime financeiro, procuração, empresa fantasma e fraude em licitação no colo dela, eu podia quebrar o pouco de eixo que restava. À tarde, consegui sair dizendo que compraria lembranças e remédios. Fui para uma biblioteca pública. Copiei o conteúdo do pendrive em 2 outros dispositivos que comprei no caminho e me obriguei a pensar frio. Eu tinha provas de algo grande, mas obtidas de forma clandestina, num território que não era meu, envolvendo um homem com dinheiro, contatos e uma mulher emocionalmente esmagada. Se eu errasse um passo, ele me triturava antes do jantar. Do lado de fora da biblioteca, usando um chip pré-pago, mandei mensagem para uma amiga advogada em Fortaleza, Samira, que já tinha trabalhado com uma ONG de proteção a mulheres. Não expliquei tudo, só o essencial. Amiga isolada em casamento controlador, sinais de violência, documentos assinados sem compreensão, possível envolvimento do marido em esquema empresarial, crianças no meio. Precisava de orientação imediata, de preferência um contato em São Paulo que soubesse lidar com violência doméstica e direito de família sem barulho. Quando voltei para a casa, Augusto já estava lá, mais cedo do que deveria. Ele me encontrou no hall, parado ao lado da escada, sem paletó, mangas dobradas, expressão calma demais. Fez boas compras? Perguntou. Fiz. Pinheiros é longe para quem só vai comprar lembrança, ele comentou. Eu nem tinha dito onde tinha ido. Tu manda rastrear visita agora? Retruquei, seca. Ele abriu um sorriso mínimo. Condomínio tem câmeras. Segurança é prioridade para mim. Naquela noite, Joana estava ainda mais descompensada. Augusto não levantou a voz em nenhum momento. Isso era o pior. Ele jantou pouco, ficou observando as crianças e depois que todos subiram, me chamou para a varanda dos fundos. São Paulo te fez bem, Mirela? Perguntou. Você parece mais afiada do que nas histórias de Joana. História velha aumenta minhas qualidades. E aumenta sua ousadia, porque tenho a impressão de que você chegou aqui e decidiu que entende tudo. Entendo o bastante para saber quando alguém tá com medo. Ele apoiou as 2 mãos no encosto de uma cadeira. Toda casa tem dinâmica própria. Você vê recortes e acha que vê o todo. Joana é sensível. Às vezes precisa de estrutura, não de estímulo para dramatizar a vida. Estrutura ou controle. Cuidado com palavras grandes. Elas costumam custar caro. A ameaça veio tão macia que quase passou por conselho. Quase. No quarto, encontrei outro bilhete por baixo da porta. Tia, ele tá revistando as coisas da mamãe. Disse que alguém roubou uma peça dele. Mamãe tá chorando no banheiro.
Eu ouvi ele falando: ela vai pagar. Faz alguma coisa. Caio. Não existia mais esperar o momento perfeito. O momento perfeito era um luxo que gente acuada não tinha. Na manhã seguinte, Samira me respondeu com 3 contatos. Uma defensora pública em Osasco, uma psicóloga de um centro de referência da mulher em Barueri e um advogado particular especializado em família e patrimônio oculto, chamado Daniel Ramires, que segundo ela era caro, mas sabia jogar duro quando precisava. Mandei mensagem para os 3 pelo chip novo. A psicóloga me respondeu primeiro. Podia me atender para orientação ainda naquele dia, sem eu precisar levar Joana, desde que eu descrevesse risco e contexto. O advogado aceitou uma ligação no fim da tarde. Faltava tirar Joana de casa. A chance apareceu por causa de Nina. A menina começou a reclamar de dor de dente depois do almoço. Joana disse que levaria a filha a uma clínica do convênio. Eu me ofereci para ir junto. Augusto negou na mesma hora. Não precisa. É consulta simples. Eu insisti olhando para Joana. Eu vou. Aproveito e compro um presente para minha afilhada em Fortaleza. Ele ponderou por 2 segundos, aquele microcálculo irritante nos olhos. 1 hora, no máximo. No carro, Joana dirigia com as mãos duras no volante. Nina dormiu na cadeirinha depois da consulta e eu pedi que ela estacionasse no mercado. Entrei, comprei escova de dente, pão de forma e uma desculpa qualquer. Quando saí, falei baixo. Tu precisa me ouvir sem interromper e sem entrar em pânico. Ela já começou a respirar errado. Mirela, não fala. Escuta. Caio me mandou um bilhete. Eu entrei no escritório. Eu vi documento no teu nome. Vi procuração. Vi empresa com teu nome ligado à empresa dele. Vi vídeo e áudio de coisa muito errada. Não é só casamento doente. Augusto tá metido em sujeira pesada e tá te usando como blindagem. Joana ficou sem cor. Não respondeu. Só apertou o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Eu não assinei nada assim. Assinou. Ou fizeram tu assinar sem entender. E isso pode respingar em ti. Ela abriu a boca, fechou, levou a mão ao peito. Não, não. Ele disse que era documento do plano de saúde, do financiamento do carro, coisa de imposto. Joana, olha para mim. Ela olhou. E ali eu vi o exato segundo em que a jaula dela ficou maior e mais feia. Medo conjugal era uma coisa. Medo de cadeia, dívida, escândalo, perda dos filhos, era outra. A consulta acabou ali. Eu mandei ela dirigir até uma rua lateral que ficava a poucos minutos do centro de referência. Nina ainda dormia. Acordou mal-humorada, comeu bolacha e nós fomos. A psicóloga, Patrícia, nos recebeu numa sala simples, com ventilador de teto e copo d'água em bandeja de plástico. Nada de luxo, nada de vitrine. Talvez por isso Joana tenha começado a chorar antes mesmo de sentar. Patrícia não encheu de pena. Também não bancou heroína. Escutou. Perguntou do controle do dinheiro, das cobranças, de agressões, da rotina das crianças, dos documentos. Quando eu mencionei a marca no braço e o tapa que eu suspeitava, Joana tentou minimizar. Ele perde a cabeça às vezes, mas depois fica normal. Ele não é um monstro o tempo todo. Patrícia se inclinou um pouco. Mulher nenhuma precisa de um monstro em período integral para estar em perigo. 1 hora já basta. A frase entrou em Joana como faca limpa. Eu vi. Patrícia explicou possibilidades. Medida protetiva, abrigo temporário, atendimento jurídico, acompanhamento psicológico para ela e para as crianças, orientação para registrar agressão, diário de controle e ameaça, fotos, exames, cópias de documento. Falou sem pressionar, mas sem adoçar. Se você sair, vai ser difícil. Se você ficar, também é difícil. A diferença é que aqui a dificuldade pode te devolver escolha. Joana ficou em silêncio tanto tempo que eu temi um recuo. Então ela perguntou, bem baixo: se eu sair, ele pode pegar meus filhos? Patrícia não prometeu milagre. Agradeci por isso. Pode tentar. Homem como ele costuma tentar. Mas tentativa não é sentença. E criança não é troféu de quem tem mais dinheiro. O que pesa é contexto, segurança, prova, rede de apoio. Você não tá sem saída. Na volta, Joana parecia feita de vidro e aço ao mesmo tempo. Quando chegamos em casa, Augusto estava esperando no hall. Não na sala. No hall, como porteiro do próprio domínio. Demorou, disse ele. Fila no mercado.
Joana respondeu. Ele olhou para mim. Comprou o presente? Comprei. Mostra. A palavra saiu tão brusca que até Joana ergueu o rosto. Eu abri a sacola e mostrei uma boneca pequena, uma barra de chocolate e um saco de castanhas. Ele manteve o sorriso. Ótimo. Gosto de transparência. À noite, depois que as crianças dormiram, ouvi um baque no andar de cima. Depois a voz dele, baixa e mortal. Subi e encontrei o início da cena que depois queimaria na minha memória inteira. Joana no chão, o rosto virado, a moldura estilhaçada, Caio na porta, Augusto tremendo de raiva e controle. Foi ali que a história de verdade começou. O momento em que ele percebeu que eu já não era visita. Eu era risco. Depois que Joana levou Caio e as meninas para o quarto, eu desci com Augusto para o escritório dele, porque foi isso que ele exigiu. Fecha a porta, ele mandou. Eu fechei, mas fiquei em pé. Você entrou aqui, disse. Não perguntou. Afirmou. Pergunta interessante. Não me testa. Nem tu me subestima. Ele deu a volta na mesa devagar. Vou simplificar. Amanhã você vai embora. Hoje vai dormir, arrumar sua mala e entender que o que acontece entre eu e minha esposa não é da sua conta. Joana é emocionalmente instável. Sempre foi. Eu administro crises há anos. Se você resolver fantasiar abuso, fraude, qualquer porcaria dessas, eu aciono meus advogados antes do seu voo decolar. Fraude foi tu que disse. Eu nem tinha falado essa palavra. Por um instante, o silêncio quase mordeu. Ele percebeu. Eu também. Você é mais inteligente do que eu imaginei. Mirella. E tu é mais desesperado. Os olhos dele afundaram, escuros. Tem criança nessa casa. Tem. E é por isso que eu ainda tô falando baixo. Ele aproximou o rosto. Tem ideia do que um escândalo faz com uma família, com 4 crianças, com reputação, com patrimônio? Você quer incendiar tudo por quê? Para se sentir justa, para brincar de salvadora? Eu queria responder com um soco. Respondi com cálculo. Quero sair daqui sabendo que tu não vai tocar nela hoje, nem amanhã, nem usar os meninos para intimidar. Porque se alguma coisa acontecer, algumas informações saem do lugar certo e chegam em gente errada. Outra vez, ele entendeu mais do que eu dizia. Outra vez, o medo dele piscou por trás da arrogância. Que informações? As suficientes. Tu blefa mal, ele disse. E tu ameaça bem demais. Alguém vai acreditar em mim. Ninguém acredita em estrangeira de dentro do próprio país? Ele retrucou, confuso, tentando me reduzir pela origem. Ninguém acredita em amiga antiga com saudade e imaginação? Eu posso destruir tua credibilidade em 2 telefonemas. Mas não destrói vídeo, áudio, assinatura, planilha. Essas coisas costumam ter vida própria. Foi a primeira vez que o controle de Augusto rachou de verdade, não num grito, num músculo da mandíbula que pulou. Vai embora, ele repetiu. Vou, mas tu vai me dar tempo de despedida. E vai lembrar que homem inteligente não provoca incêndio quando a casa tá cheia de gasolina. Dormi com a mala semi-arrumada e 2 chips escondidos dentro do tênis. Às 5 da manhã, Caio apareceu no meu quarto sem fazer barulho. Você vai deixar a minha mãe aqui? Ele perguntou. Os olhos estavam vermelhos, não de choro só, de vigília. Não. Ele me entregou um celular antigo, daqueles pequenos. É da Elisa. Ela usa para jogar escondido. Carrega bem pouco, mas dá para mandar mensagem. Mamãe não sabe. Você pode ficar com ele para falar com ela depois? Eu engoli o nó da garganta. Posso. Mas tu vai me prometer uma coisa. Não confronta teu pai. Não entra no escritório de novo. E protege teus irmãos sem tentar ser adulto demais. Ele deu um meio sorriso triste. Aqui em casa alguém tem que ser. Era frase velha na boca de menino novo. Na cozinha, Joana já me esperava com café e olhos inchados. Augusto lia jornal digital como se nada tivesse acontecido. Vai cedo mesmo? Perguntou ele, sem emoção. Vou. O trânsito até Congonhas é horroroso. Boa viagem. Joana me acompanhou até a porta. Ali, com o som do jardim automático chiando e os pássaros do condomínio fazendo cenário de propaganda de margarina, eu falei rápido. Compra um chip pré-pago hoje. Esconde. Espera meu contato. Junta documento, foto, extrato, remédio, certidão, o que der. Não enfrenta ele. Finge.
E confia em mim só mais um pouco. Ela me agarrou pelo pulso. Eu tô com medo. Eu sei, ele vai destruir tudo. Então a gente destrói a mentira antes. Saí dali sem ir para aeroporto nenhum. Peguei um carro por aplicativo até um hotel simples na Lapa de Baixo. Paguei à vista e me enfiei num quarto estreito com cheiro de água sanitária. Me senti covarde por deixar Joana naquela casa. Também me senti menos covarde do que se tivesse realmente embarcado. À tarde, Daniel, o advogado, ligou. Ouvi teu resumo por áudio, Mirella. Antes de tudo, ela quer sair? Quer, mas está apavorada. Ótimo e péssimo. Ótimo porque sem vontade própria nada sustenta. Péssimo porque homem controlador percebe quando perde o eixo da vítima. A partir de agora, toda movimentação precisa ter lógica de guerra, prova, tempo e rota de fuga. Expliquei o que vi no computador, as procurações, o contrato social, os vídeos. Ele ficou em silêncio alguns segundos. Se metade disso estiver íntegra, teu amigo é problema da polícia e da Receita. Mas cuidado! Não mistura estratégia criminal com saída conjugal no mesmo impulso. Primeiro, tirar ela e as crianças de risco. Segundo, blindar patrimônio e responsabilidade. Terceiro, decidir se isso vira denúncia ou instrumento de negociação. Entendeu? Entendi. Ele me passou uma lista prática. Documento pessoal dela e dos filhos em cópia. Comprovantes de controle financeiro, mensagens de ameaça, registro fotográfico de marcas, relato escrito com datas, eventual atendimento médico. E, se possível, qualquer prova de que ela assinou sem pleno entendimento. Também orientou buscar uma consulta com ele em local neutro, de preferência sem levar todos os filhos. Naquela mesma noite, Joana mandou a primeira mensagem pelo número novo. Comprei o chip. Augusto achou que eu estava no mercado. Tô tremendo. O que faço agora? Respondi em tópicos curtos. Esconde o celular. Carrega fora do alcance dele. Fotografa teus documentos e dos meninos. Procura extratos, qualquer papel com teu nome. Se ele encostar em tu, hospital. Se ameaçar por áudio, grava. Ela visualizou, demorou e respondeu. Caio sabe que tu tá ajudando. Ele tá muito tenso. Eu sabia. Os dias seguintes viraram uma operação clandestina. Eu cruzava a cidade para me reunir com Daniel. Voltava ao hotel, trocava mensagens cifradas, atendia ligações de Patrícia, montava uma pasta digital com cópias dos arquivos do pendrive, tentava não imaginar Joana andando em ovos naquela casa. Ela começou a me mandar fragmentos. Foto de um hematoma no braço. Print de notificação do banco mostrando limite ridículo no cartão. Áudio de Augusto dizendo em tom baixo. Se você me fizer perder dinheiro, eu arranco as crianças da sua mão. Foto de uma pasta parda com o nome dela no armário do closet. Uma nota fiscal de joias em nome de uma empresa que não existia. Um vídeo curto de Rubens saindo da casa com uma caixa de documentos. Tudo era pouco e tudo era muito. Num sábado, Augusto conseguiu direito provisório de levar as crianças para uma visita à casa dos pais, para preservar rotina e convivência familiar, porque dinheiro abre portas que medo nenhum deveria abrir. Joana entrou em pânico. Ele vai virar a cabeça deles. Vai tentar. A gente precisa estar um passo na frente. Na volta da visita, Caio mandou mensagem escondido. Vó Odete falou que mamãe tá doente da cabeça e que tia Mirella quer roubar a gente. Nina chorou. Elisa ficou quieta. Bento perguntou se a gente vai morar embaixo da ponte. Eu encostei a cabeça na parede do hotel e fechei os olhos. Gente poderosa adora transformar criança em instrumento limpo. Patrícia conseguiu para Joana um encaixe com assistente social. Daniel deu entrada em medidas preparatórias para separação litigiosa e proteção de urgência, mas precisava de prova mais concreta da agressão física e da coação patrimonial. Faltava uma peça, a que quase nunca aparece sozinha. A do próprio agressor perdendo a régua. Veio numa quinta à noite. Joana me mandou um áudio com respiração acelerada e um sussurro. Ele bebeu. Tá falando sozinho no escritório. Tá dizendo que se ela abrir a boca todo mundo afunda junto. Acho que é sobre mim. E sobre a empresa. O que eu faço? Grava. E se ele vier pra cima, liga pro 190. 5 minutos depois, recebi outro áudio. Barulho de porta batendo. A voz de Augusto, alta pela primeira vez. Você assinou porque era sua obrigação. Você mora na minha casa, come da minha mesa, veste do meu dinheiro.
Joana, chorando, dizendo: eu não sabia o que era aquilo. Você não precisava saber. Precisava obedecer. Depois um som seco. Um grito pequeno. Criança chorando ao fundo. O áudio cortou. Eu já estava descendo a escada do hotel quando Patrícia me ligou. Joana tinha conseguido mandar localização para o centro e também para mim. Liguei para a polícia no caminho. Quando cheguei ao condomínio, a viatura já estava na portaria. E Augusto, impecável mesmo de madrugada, tentava transformar a cena em mal-entendido doméstico. Joana apareceu no topo da escada com o lábio cortado, Nina agarrada na perna, Caio duro feito poste. Quero registrar, ela disse, tremendo inteira. Foi ali, diante de 2 policiais cansados, da cara de incredulidade de Odete ao telefone e do sorriso morto de Augusto, que Joana cruzou a linha sem volta. O registro abriu espaço para atendimento médico. O atendimento médico gerou laudo. O laudo, somado aos áudios, às fotos, ao histórico de controle e ao relato das crianças para a assistente social, deu a Daniel o que ele precisava. Em menos de 48 horas, saiu uma medida protetiva provisória, determinando o afastamento de Augusto do lar e proibindo contato hostil. Eu estava com Joana quando o oficial de justiça entregou a ordem. Augusto leu 2 vezes. Depois, encarou Joana como se ela fosse um móvel que tivesse decidido morder o dono. Isso não vai ficar assim. Vai. Daniel respondeu antes que ela pudesse tremer. Vai ficar exatamente como o juiz mandou. Foi a primeira vez que vi Augusto recuar de um papel. O homem que controlava vozes, talheres e horários não conseguiu controlar uma folha timbrada. Mas quem acha que vilão de colarinho quebra rápido não conhece gente acostumada a comprar tempo. O contra-ataque veio no dia seguinte. Primeiro, bloqueio de cartão. Todos. Joana foi passar pão no mercado e o débito recusou. Depois, notificação dos advogados de Augusto, acusando-a de abandono moral do lar, alienação parental e surto emocional induzido por terceiros. Eu era o terceiro mais citado. Em linguagem mais polida, claro. Em essência, eu era a nordestina inconveniente que envenenou a santa do lar. Depois, campanha com as crianças. Nas visitas supervisionadas, Augusto chegava com presentes caros, lanche de franquia, conversa mansa e veneno em colher de chá. Papai tá num apartamento temporário porque mamãe ficou confusa. Papai vai resolver tudo e a gente volta pra casa. Mamãe tá cansada. Tia Mirella coloca ideias erradas. Bento voltava perturbado. Elisa emudecia. Nina fazia xixi na cama. Só Caio mantinha o olhar duro. Ele quer comprar a gente, disse uma noite, sentado na mesa da cozinha do abrigo temporário. Porque é o único jeito dele falar de amor. O abrigo, sim. Chegamos a ele. Porque depois do bloqueio financeiro e da pressão da família Ferraz no condomínio, Joana não se sentiu segura para continuar na casa. O próprio Daniel aconselhou saída estratégica. Patrícia conseguiu vaga num endereço sigiloso, uma casa simples com outras mulheres e crianças, muito longe do luxo, muito mais perto da verdade. Joana chorou ao ver o quarto pequeno dividido com as meninas. Chorou mais ainda na primeira noite, quando ninguém a mandou sorrir, servir ou pedir desculpa. 3 dias depois, mandou mensagem. O silêncio aqui não dói. Era a primeira frase livre que eu lia dela. Enquanto isso, Daniel e uma contadora forense de confiança começaram a destrinchar o material do pendrive e os documentos que Joana conseguiu fotografar antes de sair. Veio à tona algo pior do que eu imaginava. A empresa de Augusto, a Vitalis Medical Solutions, vendia equipamentos hospitalares superfaturados para contratos públicos e deslocava parte do dinheiro para empresas de fachada ligadas a consultorias no exterior. Em alguns lotes, equipamentos inferiores eram enviados para hospitais públicos, enquanto os de melhor qualidade iam para clínicas privadas. Rubens coordenava a engenharia societária. Augusto fazia a operação andar. Joana, sem saber, aparecia como sócia de fachada em um braço patrimonial usado para mascarar circulação de valores e blindar ativos familiares. Quando Daniel explicou isso para ela, Joana levou a mão à boca. Eu posso ser presa? Se a gente provar que você não tinha dolo, que não entendia o que assinou e que foi usada, a chance muda muito, ele disse. Mas a partir de agora, você precisa parar de se ver só como vítima e se ver como testemunha importante. Ela assentiu, tremendo, mas assentiu.
A audiência de conciliação foi um espetáculo de cinismo. Augusto chegou com terno azul marinho, expressão serena e 2 advogados que pareciam saídos de série jurídica. Joana foi de blazer simples, cabelo preso, laudo no processo, olhos fundíssimos, mas acesos. Eu fiquei do lado de fora, porque minha presença ali era munição para o outro lado. Daniel entrou com ela. Depois ela me contou cada detalhe. Augusto abriu a sessão se dizendo arrasado, preocupado com o desequilíbrio emocional transitório da esposa e disposto a proteger os filhos da influência de terceiros que se aproveitaram de um momento frágil, um nojo tão elegante que quase passava. Daniel deixou ele falar. Só depois colocou na mesa, sem estardalhaço, 3 documentos: cópia da procuração ampla, contrato social da JF Participações e o laudo do atendimento emergencial. Meu cliente sempre zelou pelo patrimônio da família. Um dos advogados dele começou. Daniel cortou macio. Ótimo. Então não haverá dificuldade em explicar por que a senhora Joana assinou sem assessoramento independente uma estrutura patrimonial da qual nunca teve gestão real, enquanto sofria controle econômico e violência psicológica continuada. Nem porque há fluxo financeiro atípico entre empresas relacionadas. Ou devemos reservar essa parte para outra esfera? Augusto empalideceu pouco. Só quem estava atento veria. Mas Joana viu. E isso valeu ouro. Ele sabe que eu sei, ela me disse depois, na porta do fórum. Pela primeira vez, ele sabe que eu sei. A guerra virou então uma disputa de resistência. Odete passou a ligar para parentes do Ceará, insinuando que Joana estava desorientada e sendo manipulada em São Paulo. Uma tia distante mandou áudio perguntando se era verdade que eu tinha colocado ideias feministas na cabeça da menina. Eu quase ri. Quase. Rubens tentou contato indireto, oferecendo um acordo familiar se Joana parasse com aventuras judiciais. Traduzindo, uma mesada, o silêncio e a devolução das crianças à narrativa original. Daniel recusou tudo por escrito. Joana começou terapia. Caio também. Elisa só falava desenhando. Nina tinha crises de choro quando ouvia portão bater. Bento alternava raiva e carência. O abrigo ajudava, mas não fazia milagre. Era duro, muito duro. Dividir banheiro, contar moedas, reaprender a pegar ônibus, tomar decisão sem pedir aprovação. Até escolher o sabor do iogurte fazia Joana travar às vezes. Ela me ligava de madrugada. Mirela, eu não sei escolher nem um colchão sem pensar se tá certo. Certo para quem? Silêncio. Pois é, aos poucos, a voz dela começou a mudar. Não num passe de mágica, na insistência, na repetição, num não dito uma vez, depois 2, depois 3. Uma tarde, ela conseguiu um trabalho temporário numa cozinha industrial de uma padaria grande. Cortava legumes, embalava marmita, aprendia fluxo. Voltou cansada, cheirando a alho, e me mandou foto da touca na cabeça com a legenda: primeiro dinheiro que entra por mim em muitos anos. Eu chorei no ônibus lendo aquilo. Mas o passado ainda guardava munição, e a mais brutal veio de onde Joana menos esperava. Entre as caixas que conseguiu retirar da antiga casa com autorização judicial supervisionada, havia uma caixa de plástico com fotos e cadernos antigos. No fundo, um celular quebrado que pertencera a Rafaela, a irmã mais velha dela, morta num acidente de carro 12 anos antes. Joana tinha levado a caixa por impulso. Numa noite de insônia, mexendo nas coisas antigas, encontrou dentro do caderno uma anotação com senha de e-mail. Tentou por acaso. Entrou. No e-mail havia uma pasta de rascunhos e um envio nunca concluído para Joana, datado de 2 semanas antes da morte de Rafaela. Jô, se você ler isso, eu fui covarde por não te contar antes. Augusto me pediu para assinar uns papéis da empresa do pai dele como se eu fosse testemunha. Eu desconfiei e levei cópia para o Paulo, que mexe com contabilidade. Ele falou para eu te afastar desse homem. Tem coisa errada. Muita. Se acontecer alguma coisa comigo, não confia em acidente. Tô com medo. Ele descobriu que eu vi os documentos. O texto parava ali. Rascunho salvo. Não enviado. Joana me ligou sem ar. Mirela? A Rafaela sabia. Eu sentei no chão do banheiro do meu apartamento em Fortaleza porque a perna falhou. Tem mais? Perguntei. Tem um áudio anexado. No áudio, a voz de Rafaela tremia. Se eu morrer,
Olha o notebook do Paulo. Augusto veio aqui hoje e sorriu daquele jeito dele. Eu não confio mais. 12 anos. 12. A irmã que Joana chorou como fatalidade talvez tivesse morrido tentando impedir exatamente a armadilha que depois engoliu a própria Joana. Daniel quase não falou quando ouviu o material. Isso muda tudo. Muda como? Muda porque revela padrão, intimidação anterior e consciência de ilicitude muito antes do casamento consolidado. E, se acharmos esse Paulo e o notebook, muda de figura criminal. Achamos Paulo em Santos, mais grisalho, mais gordo, mais desconfiado. Demorou a aceitar falar. Quando aceitou, confirmou o essencial. Rafaela levou a ele cópias de contratos e notas estranhas. Ele analisou superficialmente, alertou que havia fraude contábil e sugeriu denúncia. 2 dias depois, Rafaela morreu numa colisão em estrada molhada. Paulo teve o notebook roubado do carro na semana seguinte. Nunca ligou uma coisa à outra porque não tinha prova. Até agora. O agora ficou gigantesco. Daniel decidiu jogar em 2 frentes. Na de família, endureceu a negociação usando o medo real de Augusto de que todo aquele material se convertesse numa investigação formal. Na outra, preparou com extremo cuidado o encaminhamento para autoridades competentes, preservando a situação de Joana o máximo possível. O segundo encontro de mediação foi muito diferente do primeiro. Augusto não sorriu. Quer o quê? Perguntou para Joana num momento em que só os advogados estavam recolhendo papéis. Ela olhou de volta. Firme. Quero minha vida de volta. E quero que você nunca mais faça meus filhos acreditarem que medo é amor. Ele inclinou o rosto. Você acha que venceu porque saiu de casa? Você não sabe viver sem alguém mandando. Joana respirou fundo. Talvez eu aprenda tarde. Mas vou aprender longe de você. A frase me foi repetida por ela ao telefone. E eu juro que senti a pele arrepiar. Não porque era perfeita, porque era nova. Joana nunca tinha respondido assim a ninguém. Os meses seguintes foram um corredor apertado. Augusto tentou adiar a audiência, questionar laudo, desqualificar áudios, alegar adulteração. Rubens articulou gente em bastidor. Odete usou parentes, padres, vergonha social, mas a combinação de medida protetiva, laudos, registros policiais, atendimento psicológico das crianças, prova de controle financeiro e risco patrimonial foi fechando o cerco. Caio prestou escuta especializada. Ele não gritava todo dia. O menino disse. Às vezes nem precisava. A gente sabia pelo jeito que ele arrumava o relógio. Quando ele arrumava o relógio, alguém ia chorar. Ninguém que ouça isso sai inteiro. Elisa desenhou uma casa grande em lápis cinza e do lado um apartamento pequeno em lápis amarelo. Quando a psicóloga perguntou em qual ela se sentia mais segura, Elisa apontou o amarelo sem hesitar. Nina passou a dormir melhor no abrigo do que no condomínio. Bento, num momento de raiva, falou à assistente social. Lá a gente tinha piscina. Aqui a gente pode rir. Às vezes a verdade sai pela boca mais improvável. Do lado criminal financeiro, a equipe de Daniel foi cautelosa. Não interessava transformar Joana em bomba colateral. Mas interessava, sim, desmontar a chantagem de Augusto. O material foi encaminhado por canais corretos, com narrativa organizada e preservação de evidências. Depois disso, o humor dele mudou de forma visível. O homem ameaçador virou homem aflito, e homem aflito com poder costuma ser ainda mais perigoso. Uma noite, ele ligou para Joana de um número desconhecido. Ela gravou. Acha mesmo que vai sobrar para mim sozinho? Se eu cair, teu nome tá junto. Eu te afundo antes. Daniel sorriu pela primeira vez ao ouvir o áudio. Excelente. Excelente? Eu repeti. Excelente prova de coação e consciência. Horrível como experiência humana, claro. Mas processualmente, excelente. Foi essa gravação que consolidou o pedido de limitação rigorosa de contato. Com o tempo, a narrativa pública dos Ferraz começou a vazar por onde não queriam. Uma nota de coluna econômica mencionou apurações preliminares em contratos da área de tecnologia hospitalar. Não citava nomes. Rubens sumiu socialmente por algumas semanas. Odete passou a usar óculos escuros até em padaria. Augusto perdeu o brilho de LinkedIn. A arrogância virou pressa. Ele propôs acordo. Custódia principal para Joana, visitas monitoradas por prazo determinado, venda da casa com divisão patrimonial,
pensão robusta, renúncia mútua a acusações públicas imediatas no âmbito familiar e cooperação limitada sobre documentos em que ela aparecia como signatária sem gestão. Daniel deixou claro, sem limpar a responsabilidade dela, não havia assinatura. Limparam o que deu. O resto seguiu para o lugar certo. No dia em que o acordo principal foi firmado, Joana me chamou por vídeo da calçada do fórum. Não havia música, não havia câmera lenta. Só o sol de meio-dia estourando a imagem, ônibus passando atrás e ela encostada num poste, exausta. Acabou? Perguntei. Ela sorriu. Um sorriso ainda incrédulo. A parte que eu podia morrer e continuar chamando de vida, acabou. Eu ri chorando. Essa frase é tua? É. Não rouba. Com a venda da casa, a parte dela no patrimônio e a pensão provisória, Joana saiu do abrigo e alugou um apartamento de 3 quartos em Osasco. Nada glamuroso. Mas era perto da escola nova das crianças, da padaria onde ela ainda fazia turno e do centro de apoio. O primeiro móvel que comprou foi uma mesa grande de madeira usada. Para que a mesa primeiro? Perguntei. Para casa parecer. Numa sexta à noite, meses depois, peguei um voo e fui veloz. O apartamento tinha brinquedo fora do lugar, desenho torto na geladeira, panela no fogão, mochila jogada e risada alta vindo do quarto. Eu quase chorei na entrada. Não por pena, por contraste. O caos vivo me pareceu luxo. Nina se agarrou em mim. Bento queria mostrar um carrinho. Elisa trouxe um bolo feio e delicioso que ajudara a fazer, e Caio apenas me abraçou forte. Joana apareceu da cozinha com um avental sujo de molho, cabelo preso de qualquer jeito e um brilho diferente no rosto. Eu tô feia, ela avisou. Tu tá viva, eu respondi. Jantamos macarronada e pão de alho. No meio da refeição, Bento derrubou o suco. Todo mundo falou ao mesmo tempo. Nina riu. Elisa levantou para pegar pano. Caio reclamou do barulho. Joana levantou também, claro, e então parou. Olhou a mesa, olhou a mancha, olhou os filhos esperando sem perceber, e riu. Riu alto. Suco seca, minha gente. Ninguém morreu. Fiquei olhando aquela cena como quem assiste uma cirurgia de alma. A mulher que media o volume da mastigação agora ria de copo derramado. Mas o payoff maior ainda vinha. A padaria onde Joana trabalhava queria abrir uma linha de refeições congeladas com perfil caseiro e toque regional. A dona, uma portuguesa prática chamada Teresa, percebeu rápido que Joana tinha mão, organização e ideia. Em poucos meses, chamou ela para coordenar testes. Joana levou receitas de família, reinterpretou pratos, ajustou custo, fez ficha técnica, vendeu sabor com memória. De repente, a mulher proibida de mexer na própria adega negociava cardápio, fornecedor e margem. Quando recebeu a proposta de sociedade minoritária numa cozinha de produção pequena, me ligou apavorada. Eu não sei se dou conta. Tu já deu conta de sobreviver a coisa pior. Uma coisa é sobreviver, outra é merecer coisa boa. A frase ficou no ar. Eu respondi sem suavizar. Tu ainda fala como se felicidade fosse prêmio que homem entrega ou retira. Não é. Silêncio. Depois um riso tímido. É por isso que tu é insuportável. Aceito. Ela aceitou a sociedade. No processo criminal, Augusto e Rubens passaram a se distanciar um do outro como sempre acontece quando o castelo de fraude começa a rachar. Rubens tentou empurrar parte das decisões para o filho. Augusto insinuou que agia sob pressão do pai. A diferença entre um e outro era de idade, não de inocência. Joana prestou depoimento formal com calma devastadora. Não teatralizou, não exagerou, só respondeu. Às vezes a verdade seca assusta mais. Odete tentou uma última cartada emocional. Ligou para Joana numa tarde chuvosa. Você destruiu sua família, disse. Mulher de verdade segura casamento, não entrega marido à justiça. Joana me contou depois que fechou os olhos antes de responder. Não fui eu que destruí. Eu só parei de sustentar a decoração. Desligou. Sem chorar, sem tremer. Eu pedi aplauso por áudio. Um ano depois de ter chegado àquela casa em Alphaville como visita, voltei ao Brasil de propósito para passar uma semana com eles. Só que dessa vez, eles já não significava a família encenada de antes. Significava Joana e os filhos. O novo apartamento era pequeno demais para qualquer foto de revista e grande o bastante para caber verdade.
Na geladeira, além dos desenhos das crianças, havia uma planilha de contas feita por Joana à mão e um papel colado com a frase: "Aqui, todo mundo pode falar." Perguntei quem tinha escrito. Caio levantou a mão, sem graça. "Tá brega?" Ele perguntou. "Tá perfeito." Naquela semana, acompanhei Joana num dia comum. E foi o dia comum que me emocionou mais do que qualquer audiência. Ela acordou cedo, fez café, brigou com Bento porque ele queria ir de chinelo para a escola. Riu porque Nina penteou o próprio cabelo parecendo uma antena quebrada. Saiu correndo com a mochila no ombro, passou na cozinha da empresa, discutiu o custo de embalagem biodegradável. Almoçou em pé, esqueceu o guarda-chuva, voltou para casa molhada e feliz. Ajudou Elisa num trabalho de ciências, fez vídeo de divulgação de escondidinho de carne seca para o perfil da marca, queimou a primeira leva de pão e xingou sem pedir desculpa a ninguém. Vida comum, caótica, livre. À noite, depois que as crianças dormiram, abrimos uma cerveja barata na varanda minúscula. "Sabe o que ainda é mais estranho?" Ela perguntou. "O quê?" "Gastarem meu nome de novo. Agora no sentido certo." Joana aprovou. Joana decidiu. "Joana, quanto vai custar?" Às vezes eu escuto e levo um susto. Eu sorri. "Teu nome voltou pra tu." Ela ficou quieta, olhando a rua de baixo. Tem noite que eu ainda sonho que tô naquela casa. Acordo querendo arrumar a almofada, diminuir o volume da respiração. Aí eu ouço o Bento roncando, a Nina falando dormindo, a Elisa derrubando o livro no quarto, e lembro onde tô. Parece milagre bobo. Milagre bobo salva mais gente que discurso bonito. Ela encostou a cabeça na parede. Eu queria ter visto antes. Antes quando? Antes de casar, antes de assinar, antes da Rafaela morrer. Ali estava a ferida que talvez nunca fechasse inteira. Rafaela, a irmã que viu cedo demais e morreu cedo demais. A investigação sobre a morte dela tinha sido reaberta a partir dos elementos novos, mas reabrir não era sinônimo de punir. Havia lapsos, falta de perícia preservada, anos de distância. Mesmo assim, a simples suspeita corroía qualquer resto de máscara moral que Augusto tentasse vestir. Joana carregava culpa por não ter entendido o aviso da irmã a tempo. Culpas falsas demoram a sair. Tu não matou tua irmã, eu disse. Nem escolheu ser enganada. Quem fez isso escolheu. Ela enxugou o olho sem drama. Eu sei. Às vezes eu sei. Às vezes eu esqueço. Na manhã da minha volta, Caio me acompanhou até o carro de aplicativo. Já estava mais alto, menos duro, mas ainda tinha aquele jeito de quem vigia a saída de incêndio. Obrigado, ele disse. Por quê? Porque você voltou. Eu demorei um segundo para entender. Não era sobre aquela semana. Era sobre o primeiro dia. Sobre eu não ter pego o voo. Sobre eu não ter ido embora para a minha vida confortável e chamado aquilo de destino alheio. Eu apertei o ombro dele. Tu também voltou. Primeiro que todo mundo. Ele quase sorriu. Quando o carro arrancou, vi Joana na janela da sala. Cabelo preso torto, camiseta de propaganda da própria cozinha, uma colher na mão e Nina pendurada na cintura. Nada nela lembrava a mulher que alinhava talheres com medo. Ou melhor, lembrava sim nas cicatrizes invisíveis. Mas agora elas estavam misturadas com outra coisa. Presença, vontade, autoridade sobre si. Achei que era o fim. Não era. 3 meses depois, recebi uma ligação de Daniel. Senta, ele disse. Sentei. A investigação financeira avançou bastante. Rubens fechou uma colaboração parcial e jogou parte da cadeia de decisão no Augusto. Mas apareceu um detalhe que muda a história da Joana de um jeito pessoal. Meu estômago gelou. Fala. Entre os e-mails corporativos recuperados, surgiu uma troca antiga entre Augusto e um gerente de rastreamento terceirizado. Não é prova fechada de homicídio, mas é extremamente sugestivo. No dia da morte da Rafaela, houve solicitação de monitoramento do trajeto dela a pedido de alguém do núcleo dos Ferraz. E mais, encontramos mensagem em que Augusto diz que o problema da irmã precisa ser resolvido antes do casamento para evitar ruído patrimonial. Eu fechei os olhos. Daniel continuou. Ainda é tecnicamente uma linha investigativa. Mas Mirella, ele não só usou Joana, ele pode ter construído o caminho inteiro antes de entrar na vida dela por completo. Fiquei muda. Quando contei a Joana, ela não chorou imediatamente. Sentou à mesa. Olhou para as próprias mãos.
Depois perguntou, com uma calma que me assustou: então ele me escolheu? A pergunta era uma lâmina. Talvez tenha escolhido a vulnerabilidade ao teu redor. Respondi, com a honestidade possível. Ela ficou um tempo sem piscar. Depois levantou, foi até a geladeira, pegou água, bebeu e disse algo que eu nunca vou esquecer. Eu passei anos achando que fui insuficiente, e talvez eu só tenha sido alvo. Essa frase valeu mais do que qualquer sentença, porque ali morreu, por fim, a mentira central que sustentou a prisão dela. No julgamento da parte patrimonial final, Joana entrou de branco simples, sem joia, sem medo aparente. Augusto estava mais magro, mais duro, mais velho do que a idade. Quando o viu, ela não tremeu. Eu estava no fundo, autorizada dessa vez a assistir. Em certo momento, o juiz perguntou se havia chance de reconciliação ou composição pessoal. Joana respondeu sem elevar a voz: não com quem transformou minha vida e meus filhos em ferramenta de controle. Eu não quero voltar a um lugar em que minha existência servia só para manter aparência e esconder sujeira. Quero encerrar. Encerrar. Uma palavra simples. Mas ali, ela fechou uma porta interna que talvez valesse mais do que a do processo. Ela ganhou a partilha definitiva em termos melhores do que esperávamos. Não saiu rica de conto de fadas. Saiu protegida, reconhecida, capaz de respirar. E isso, para quem já viveu em jaula perfumada, é fortuna. No segundo aniversário da pequena cozinha que virou empresa, Joana me enviou uma foto. Avental com logo próprio, equipe de 8 mulheres, bancada cheia de empadão, vatapá, escondidinho, caldo verde e uma placa escrita "Comida que abraça sem mandar calar". Eu mandei de volta: isso tá piegas. Ela respondeu: vende muito. Rimos. Se você me perguntar hoje qual foi o momento exato em que eu soube que Joana estava realmente livre, eu não vou falar da medida protetiva, nem da audiência, nem do acordo. Foi numa tarde simples, quase ridícula. Eu estava em chamada de vídeo com ela. Nina fazia desenho na mesa. Bento cantava um funk inventado. Elisa reclamava de matemática. Caio discutia com a mãe porque queria ir sozinho de ônibus para um curso, e Joana, de panelão no fogo, largou a colher na pia, virou para o filho e disse: a gente conversa. Aqui ninguém decide no grito. Ela falou isso num tom tão natural que talvez nem tenha percebido. Eu percebi, porque aquela mulher, um dia, mediu a própria vida pela temperatura do humor de um homem. Agora media conflito com diálogo dentro de uma cozinha barulhenta. Pode parecer pouco para quem olha de fora, para mim, aquilo foi revolução doméstica em estado puro. Ainda existe processo, ainda existe memória ruim, ainda existe terapia, audiência eventual, relatório, formalidade, medo, que às vezes volta no meio da noite. Trauma não obedece despacho, mas medo também não manda mais naquela casa. E Augusto? Muita gente sempre pergunta isso, como se a história só terminasse com a ruína perfeita do vilão. A resposta real é menos cinematográfica e mais satisfatória porque é real. Ele caiu devagar e publicamente. Perdeu cargo, perdeu crédito, perdeu o apoio fácil de quem admirava verniz. Continua se defendendo, claro. Gente como ele raramente admite a própria essência, mas agora faz isso sem plateia obediente em casa, sem a esposa como escudo moral, sem os filhos em fila silenciosa, sem o conforto de achar que ninguém jamais o enfrentaria. Rubens adoeceu, Odete encolheu socialmente e os Ferraz aprenderam, da pior forma, que dinheiro compra muita coisa, mas nem sempre compra o silêncio depois que uma mulher resolve falar com prova. Quanto a mim, voltei para minha vida em Fortaleza com um cansaço diferente, menos amargo. Nunca tive impulso de me transformar em salvadora profissional de ninguém. Não acho que a amizade exija martírio, mas aprendi uma coisa vendo Joana sair do escuro. Às vezes, o gesto mais decisivo não é o maior. É o gesto de não virar o rosto quando a encenação racha, de ficar mais uma noite, de não pegar o voo, de atender uma mensagem às 2 da manhã, de repetir "tu não tá louca" até a pessoa acreditar. No aniversário de 40 anos de Joana, ela fez uma festa pequena no salão do prédio novo. Nada de buffet luxuoso, mesa de plástico, brigadeiro enrolado pelas crianças, som ruim de caixa portátil, toalha florida, amiga da padaria, gente do abrigo, Patrícia, Daniel, a vizinha do 302,
e eu num canto tirando foto. Quando cantamos parabéns, Caio fez um discurso improvisado, vermelho de vergonha. Antes eu achava que casa bonita era casa sem barulho. Ele disse. Hoje eu sei que casa boa é onde a gente não precisa ter medo de errar. Joana tampou a boca com a mão e chorou ali mesmo. Não de humilhação, de reparo. Depois do bolo, ela me puxou para a varanda do salão e encostou a cabeça no meu ombro. Sabe o que é mais engraçado? Perguntou. O quê? Todo mundo dizia que eu tinha sorte, casa boa, marido importante, filhos lindos. E eu acreditei tanto nisso que achei ingratidão sentir falta de mim mesma. Eu fiquei em silêncio, porque qualquer frase pronta ali seria vulgar. Ela continuou. Agora, eu moro num apartamento financiado. Trabalho muito mais do que naquela casa. Durmo menos do que queria. E ainda assim, nunca mais senti falta de mim. Se a história acabasse aí, já bastava. Mas vida adora uma última curva. 6 meses depois da festa, eu recebi um envelope sem remetente no meu apartamento. Dentro havia uma cópia impressa de uma foto antiga. Joana e Rafaela adolescentes na praia, abraçadas, cabelo voando. Atrás, escrito à mão. Ela tentou salvar a irmã. Você terminou o trabalho. Não havia assinatura. Liguei para Joana na hora. Ela ficou muda, depois respirou fundo. Foi o Paulo, ela disse. Só pode ter sido. Talvez. Talvez não. Nunca confirmamos. Guardei a foto numa pasta de documentos importantes, não por apego à frase, mas porque ela fechava um ciclo invisível. Rafaela tentou avisar. Morreu antes. Joana foi engolida, quase afundou, sobreviveu, e nenhum dos homens que lucraram com o silêncio conseguiu apagar isso no fim. Só que, para chegar a esse ponto, em que ela conseguia dizer não, sem pedir desculpa depois, houve um miolo de estrada feia, que ninguém nas redes sociais veria bonito. O abrigo não era inferno, mas também não era descanso. Tinha regra de entrada, horário de silêncio, divisão de tarefas, criança chorando no quarto ao lado, panela de pressão apitando quando alguém queria dormir, cheiro de café requentado às 6 da manhã e um tipo de vergonha que toda mulher levava escondida no corpo no primeiro dia. Joana passou as primeiras semanas tentando ser hóspede exemplar. Pedia licença para abrir a geladeira, dobrava cobertor dos outros, se desculpava quando Nina derrubava brinquedo no corredor, agradecia demais até por água filtrada. Uma das mulheres do abrigo, Célia, 40 e poucos, olho roxo já amarelando, foi a primeira a cortar o hábito. Para de agradecer por respirar, mulher. Joana ficou sem reação. Tu só passou tempo demais aprendendo a caber pouco, Célia disse, já voltando a mexer o arroz. Aqui a gente reaprende a ocupar espaço. Não foi uma lição instantânea. Joana continuou encolhendo o ombro quando alguém falava mais alto. Continuou pedindo opinião para escolher marca de sabão em pó. Continuou prendendo o riso quando as crianças começavam a bagunçar. Mas começou a observar as outras mulheres. A moça de 21 anos que escondia as chaves da moto do ex no sutiã e ria de si mesma. A senhora de 50 que tinha saído de casa com uma mala e uma panela, porque, panela boa, eu não deixo para homem ruim. A garota que aprendia a usar planilha no celular e dizia com orgulho que nunca mais ia assinar nada sem ler. A convivência foi remendo onde terapia ainda não chegava. Patrícia insistiu para Joana registrar por escrito tudo o que lembrasse da rotina com Augusto, inclusive os detalhes que pareciam pequenos. No começo, ela achou ridículo. Vou escrever o quê? Que ele implicava com a posição dos copos. Tudo, Patrícia disse. O controle não começa no tapa. O tapa é só quando o controle acha que o resto não basta. Então Joana começou um caderno. Capa azul clara, folhas pautadas. Primeira página datada. Ele fazia os meninos repetirem o bom dia se o tom não agradava. Segunda. Eu precisava justificar compra de absorvente. Terceira. Uma vez ele pediu que eu refizesse a mesa porque a faca de peixe estava meio centímetro para fora. Quarta. No aniversário da Elisa, disse que eu tinha exagerado no brigadeiro e me deixou sem cartão a semana inteira. Quinta. Na noite em que Rafaela foi citada por mim, ele ficou 2 dias sem falar comigo e depois me fez assinar papéis dizendo que era para o seguro. Quando me mostrou fotos do caderno, eu senti um enjoo estranho. A monstruosidade do cotidiano não vinha em cenas cinematográficas.
vinha em milhares de miniaturas de humilhação, cujo efeito acumulado era demolir uma pessoa de dentro para fora. Enquanto isso, as crianças atravessavam a própria guerra. Caio tinha raiva concentrada. Não quebrava nada, não gritava, guardava. O problema é que menino que guarda demais costuma explodir no corpo. Passou a ter dor de cabeça, febre sem infecção, insônia. Na terapia, demorou semanas para falar o nome do pai. Quando falou, não foi para xingar. Foi para confessar algo que o corroía. Eu acho que ele me odeia porque eu vejo quando ele mente. A psicóloga perguntou por quê. Porque quando ele mente, ele fala mais baixo. E me olha como se eu fosse traidor. Elisa era diferente. Fazia desenhos lindos e silenciosos. Numa sessão, desenhou uma mulher sem boca lavando uma sala inteira de branco. Na outra, desenhou 4 pássaros dentro de uma caixa transparente. Quando a terapeuta perguntou por que a caixa estava aberta e os pássaros não saíam, Elisa respondeu: porque eles cresceram achando que vidro é parede. Nina regrediu. Quis chupeta depois de anos sem. Fazia xixi na cama. Chorava se Joana demorava 5 minutos no banho. A psicóloga explicou. Segurança nova às vezes desorganiza antes de estabilizar. Quando a criança entende que pode ter medo, o medo represado sai todo junto. Joana se culpou. Patrícia cortou. Culpa é a língua do agressor falando dentro de você. Responde em português claro. A responsabilidade não foi sua. Bento, por sua vez, descobriu o poder da desobediência como se fosse brinquedo novo. Corria no corredor do abrigo, pulava no sofá comunitário, deixava migalha em todo canto, falava alto de propósito. Um dia Joana perdeu a paciência. Bento, já falei que aqui não pode pular. E ele congelou. Olhou para ela com os olhos arregalados, esperando o velho mundo cair. Joana viu o próprio tom, viu o susto do filho e sentou no chão ali mesmo. Desculpa, eu me assustei. Tu não tá errado por ser criança. Eu só tô cansada. Bento se aproximou devagar. Tu vai ficar brava comigo para sempre? Joana começou a chorar na mesma hora. Não, nunca por isso. Foi nesse ponto que ela entendeu uma coisa que me contou semanas depois, num áudio gravado em fila de farmácia. Mirella, eu passei anos achando que disciplina era amor porque era a única versão de cuidado que ele deixava existir. Agora eu tenho que aprender a criar meus filhos sem repetir o sotaque dele. Isso dá um medo da peste. Esse medo era legítimo. E, sinceramente, eu respeitei muito mais a Joana nessa fase do que em qualquer aparência de força de cinema. Porque não era a fase em que ela já sabia responder. Era a fase em que respondia mal, pedia desculpa, tentava de novo. A fase sem glamour da reconstrução. Do lado jurídico, a pressão não diminuía. Os advogados de Augusto protocolavam petição sobre tudo. Tudo. Questionaram se o abrigo era ambiente adequado. Questionaram se Joana tinha capacidade financeira. Questionaram se a convivência com outras mulheres em situação de violência não contaminaria emocionalmente as crianças. Daniel respondia uma a uma com uma paciência assassina. Ele me ligava exausto às vezes. Teu problema não é só um marido agressor, Mirella. É um ecossistema inteiro de gente que acha elegante traduzir abuso em linguagem de fórum. Ele encontrou uma estratégia útil: mostrar, além da violência, a competência real de Joana. Não só como mãe, mas como gestora invisível da vida toda. Fotografias de calendários escolares organizados por ela, recibos de consultas que ela marcava, agenda de medicamentos das crianças, lista de alergias, e-mails da escola sempre enviados ao telefone dela, testemunhos de professoras sobre presença constante da mãe e ausência quase total do pai em cuidado concreto. O dinheiro era dele, a vida prática era dela, e isso, quando bem narrado, desmontava a figura da mãe instável que a defesa queria vender. Também pesou o fato de que Augusto nunca soube lidar com frustração sem revelar arrogância. Em 2 ocasiões, em visita supervisionada, tratou mal a equipe técnica. Numa delas, exigiu entrar com carro até a porta do espaço, apesar da regra ser a mesma para todos. Na outra, pediu relatório completo do que as crianças falavam na terapia, como se fosse acionista do sofrimento infantil. A coordenadora anotou tudo. Homens como ele se afundam porque acreditam que o mundo inteiro deve obedecer ao tom da casa deles. Na frente dos filhos, ele caprichava na performance de pai vítima. Levava brinquedo, levava doce,
levava a promessa. Quando a gente resolver essa confusão, eu compro um quarto novo pro Caio. Elisa, lembra daquela escola de natação? Você vai voltar. Nina, papai tá fazendo isso por amor. Bento, homem de verdade não chora quando a casa aperta. Foi Caio quem um dia desmontou o teatro. Numa visita, diante da supervisora, Augusto perguntou se os filhos queriam ir passar um fim de semana na casa da vovó Odete, com piscina, videogame e tudo mais. Caio encarou o pai. Se a mamãe for junto e tu prometer que não vai mandar ela calar a boca. A supervisora levantou o rosto na hora. Augusto tentou sorrir. Seu pai nunca mandou sua mãe calar a boca, filho. Mandou sim, várias vezes. Tu mandava baixar o tom até quando ela estava cantando. E dizia que rir alto era vulgar. A sala inteira mudou de temperatura. Augusto encerrou a visita cedo naquele dia. Caio voltou tremendo, mas sem se arrepender. A primeira renda estável de Joana veio meio por acaso. Teresa, a dona da padaria, precisava de alguém que entendesse volume, padrão, desperdício e, sobretudo, comida de verdade. Joana chegou para um turno simples e, no segundo dia, já reorganizou a ordem de produção dos recheios sem ofender ninguém. No terceiro, percebeu que a perda de legumes vinha de corte errado e temperatura mal calibrada da câmara. No quarto, sugeriu porções menores para teste de congelamento. Teresa observou. Tu já trabalhou com cozinha industrial antes? Não. Então por que fala como quem sabe? Porque passei anos alimentando 6 pessoas e um homem que tratava jantar como prova oral. Teresa riu alto. Então tua pós-graduação foi pesada. Joana começou picando cebola e terminou, meses depois, desenhando junto com Teresa uma linha de caldos e assados prontos, que vendia muito bem para famílias de classe média sem tempo. A mão dela tinha precisão, mas agora não vinha do medo de errar. Vinha da competência que sempre existiu, e só tinha sido sequestrada. Nos intervalos, às vezes ela me mandava áudio cansado. Hoje fiz 40 quilos de frango desfiado e ninguém criticou o sal. Acho que vou chorar de emoção. Outra vez. Descobri que sei negociar preço de embalagem. Eu, Mirella. Eu. E outra. Teresa me chamou de sócia em potencial, mas eu quase vomitei. Ainda acho que todo elogio é isca. O mais difícil para Joana não foi aprender a trabalhar. Foi aprender a não pedir desculpa por ser boa. Na primeira reunião de produção, em que ela apresentou um cálculo de custo melhor do que o de um rapaz mais antigo da equipe, o sujeito rebateu com ironia. A doutora do lar tá afiada, hein? Joana teria engolido essa antes. Dessa vez, respondeu. Doutorado em fazer milagre com orçamento apertado e gente chata. Quer a planilha ou quer só latir? Teresa quase caiu da cadeira de tanto rir. À noite, Joana me contou a cena ainda sem acreditar no próprio reflexo. Eu fui grossa? Foi linda. Também houve tropeços feios. Em certa fase, Joana começou a se sabotar sempre que alguma coisa dava certo. Esquecia documento, perdia horário, travava no caixa do mercado, chorava na seção de detergente porque não conseguia escolher entre 2 marcas. Daniel chamou isso de síndrome do retorno. Patrícia chamou de corpo desacostumado à liberdade. Eu chamei de desgraça, porque é isso que parece quando o trauma devolve a pessoa para o lugar em que ela acha que não merece sair. Numa noite dessas, ela ligou ofegante do estacionamento da padaria. Eu acho que não vou dar conta dessa sociedade. Teresa falou de investir em equipamento novo e eu comecei a escutar a voz dele dizendo que eu só sei gastar. Escuta a minha agora, respondi. Tu tá confundindo memória com verdade. Investimento não é capricho. E tua cabeça ainda cita um homem que te treinou para achar que toda escolha tua é erro antecipado. Isso passa só praticando o contrário. E se eu quebrar, tu já quebrou antes. A diferença é que agora os cacos são teus e tu monta do jeito que quiser. Ela riu no meio do choro. Tu devia cobrar caro por humilhação afetiva. Na esfera criminal, os Ferrais começaram a se comer internamente. A cada nova requisição de documento, alguém vazava para a imprensa algum boato sobre delator oportunista, conflito societário, vendetta doméstica. Daniel me explicava o jogo. Quando o dinheiro tá nervoso, ele fala demais. Rubens tentava separar sua imagem da do filho, como se uma geração fosse vítima da outra. Augusto insinuava que obedecia ao pai. Odete dizia a conhecidos que tudo não passava de uma guerra de ex-nora ingrata
e que o ramo médico no Brasil era perseguido por quem não entende gestão. Só que a materialidade crescia. Planilha, transferência, remessa, lote trocado, empresa de fachada, movimentação patrimonial incompatível. Ninguém inventa uma montanha dessas por mágoa conjugal. O ponto de inflexão mais feio para Augusto veio quando um perito conseguiu associar a JF Participações, aquela empresa em nome de Joana e dele, à compra de um apartamento em nome de terceiro ligado à família. O imóvel havia sido usado como garantia informal em outra operação. Se a cadeia fechasse, joias, carros e parte do patrimônio blindado poderiam ser alcançados. Foi aí que ele enlouqueceu de vez nas tentativas de acordo. Mandou recado por um amigo em comum de Rubens. Se Joana retirar certas alegações patrimoniais, ele melhora a proposta de pensão e some do radar criminal dela. Daniel respondeu seco por escrito. Meu cliente não negocia com recado, muito menos sob ameaça velada. Augusto insistiu. Pediu reunião reservada. Daniel aceitou com uma condição. Tudo em escritório. Tudo registrado em ata informal, sem contato direto não supervisionado. Joana quis ir. Eu disse que não precisava. Ela bateu o pé. Passei anos vendo o homem decidir meu destino em sala fechada. Eu vou olhar nos olhos dele agora. Foi. Voltou branca, mas ereta. O que aconteceu? Perguntei. Ele tentou me fazer sentir pequena de novo. Ela disse, largando a bolsa na cadeira do meu apartamento em Fortaleza, porque nessa época, ela e as crianças passaram uma semana comigo para respirar longe de São Paulo e fazer as crianças verem praia. Disse que eu nunca ia manter o padrão de vida dos meninos, que eu devia ser prática, que mulher inteligente sabe quando aceitar proteção. E tu? Eu perguntei qual parte da proteção incluía me usar como laranja e bater em mim quando eu não obedecia. Quase engasguei de orgulho. E ele ficou me olhando. Aí disse que eu devia estar confundindo as coisas, que eu sempre fui impressionável. E eu respondi que impressionável foi a menina que assinou papel sem ler. A mulher que estava na frente dele já sabia ler tudo. Juro que se eu pudesse, tinha emoldurado essa frase sem quebrar em ninguém. A ida deles para Fortaleza rendeu outra camada importante. Longe do circuito dos Ferraz, as crianças respiraram de um jeito novo. Caio entrou no mar e passou quase uma hora sem olhar o celular. Elisa fez amizade com a filha da vizinha do andar e desenhou usando cor pela primeira vez em meses. Bento comeu 3 espetinhos na praia e caiu dormindo no sofá. Nina voltou a cantarolando música inventada pela casa. E Joana, sentada comigo na areia ao entardecer, disse algo quase com vergonha. Eu esqueci que os meninos podiam gostar de mim sem eu estar impecável. Virei para ela. Tu ouve o absurdo que acabou de dizer? Ouço. Mas também lembro de quantas vezes ele olhava para a bagunça e me fazia sentir incompetente, como se amor deles dependesse da minha performance. A espuma vinha e ia nos nossos pés. No mesmo período, Daniel deu uma notícia que era meio boa, meio péssima. A promotoria demonstrava interesse concreto em ouvir Joana formalmente sobre a estrutura societária da empresa, mas isso exigiria coragem e organização, porque o outro lado usaria qualquer contradição contra ela. Joana topou. Se eu ficar só reagindo ao que eles fazem, eu nunca termino essa história, disse. O depoimento foi longo. Ela contou como conheceu Augusto num evento de networking ligado a uma ONG estudantil em São Paulo, logo depois de se mudar para tentar curso técnico. Como ele apareceu gentil, prestativo, brilhante, oferecendo estágio, jantares, estabilidade. Como Rubens e Odete a trataram com frieza elegante desde o início, sempre lembrando sua origem mais simples, mas aprovando o casamento porque a menina parecia grata. Como, depois da morte de Rafaela, ela ficou emocionalmente destruída e ainda mais suscetível a aceitar tutela. Como os papéis começaram a surgir, junto com frases como "é só burocracia", "tu confia em mim", "não confia?", "não me faz perder tempo com paranoia". Como o dinheiro foi deixando de passar pelas mãos dela, até restar um cartão de supermercado vigiado. Como a maternidade foi usada para mantê-la isolada, ocupada, sem renda própria e sem repertório de confronto. No fim do depoimento, o promotor perguntou: "Em algum momento a senhora percebeu que podia estar servindo de escudo patrimonial?" Joana levou 2 segundos. Não mentiu para parecer esperta. Também não se humilhou para parecer inocente. Percebi tarde.
Durante anos achei que minha ignorância era a prova de que eu estava protegida. Hoje entendo que era exatamente o contrário. Essa resposta, Daniel disse depois, foi melhor do que qualquer versão ensaiada. Enquanto o processo criminal e o de família seguiam, a vida material precisava andar. Joana aceitou a proposta de Teresa e entrou com uma parte pequena do dinheiro provisório que recebera na partilha antecipada para comprar um forno combinado usado e reformar uma cozinha menor nos fundos da padaria. A nova marca se chamaria Mesa Quente. Nome simples, sem sobrenome de homem, sem inglês de condomínio, sem verniz desnecessário. Teresa perguntou qual seria o diferencial. Joana respondeu de bate-pronto. Comida boa para quem tá cansado, mas quer sentar junto. Era a vida dela virando produto sem virar caricatura. A campanha de lançamento foi quase toda feita de improviso. Eu ajudei no texto. Caio filmou. Elisa escolheu algumas cores. Bento queria que o logo tivesse foguinho. Nina queria coração. Teresa vetou os dois. O resultado foi uma comunicação despretensiosa e certeira. Caldos, escondidinhos, arroz de forno, bolo simples, comida afetiva com padrão. As primeiras vendas vieram por indicação de bairro, depois por aplicativo, depois por 2 empresas que queriam refeição pronta para reunião pequena. Quando um perfil de maternidade recomendou a marca, a produção pulou de patamar. Joana me mandou foto da tela do banco. Entrou dinheiro e eu não senti culpa. Respondi. Isso dá até vontade de tatuar. Ela mandou emoji de tapa. Mas dinheiro novo também trouxe assombração. Odete ligou de número desconhecido, assim que a marca começou a ganhar seguidores. Você vai expor os netos na internet agora? Perguntou com aquele tom que usava a educação como forma de chicote. Mulher decente não faz publicidade da vida privada. Joana respirou fundo. Mulher decente faz o que precisa para pagar terapia, escola e aluguel sem roubar ninguém. Dona Odete. Eu estava no viva voz. Soltei um grito mudo. Odete tentou última ferida. Seu lugar nunca foi nos negócios. Você está se deslumbrando. Joana respondeu sem aumentar o tom. Meu lugar nunca foi no silêncio. Negócio é bônus. Desligou na cara da sogra. Depois teve crise de tremor por 15 minutos, mas desligou. Isso também é vitória, ainda que o corpo demore a concordar. Com o avançar dos meses, Caio começou a relaxar. Uma professora nova de história o incentivou a participar de feira de ciências com um projeto sobre qualidade da água e sensores simples. Quando mostrou a maquete para Joana, ela elogiou tanto que ele corou. Tá bom mesmo ou tu tá sendo mãe? Perguntou. As duas coisas, ela disse. Ele riu. E o riso dele, quando aparecia, parecia vitória de campeonato. Um menino que tinha sido vigia da casa voltava, pouco a pouco, a ser só menino. Elisa pediu aula de desenho. Nina quis balé. Bento quis judô porque quero bater com regra. Joana quase surtou organizando horários. Mas no meio do caos me mandou uma mensagem que eu salvo até hoje. Tô cansada até a alma, mas é um cansaço que não me encolhe. Talvez essa seja uma boa definição de liberdade adulta. Não ausência de peso, presença de escolha. No campo judicial final, a grande cartada dos Ferraz foi tentar desqualificar o conteúdo encontrado por mim no escritório sob argumento de obtenção ilícita e contaminação do restante. Daniel já esperava isso. Separou com rigor o que seria usado na esfera de família, o que viria de documentação obtida por fontes independentes e o que serviria apenas como trilha investigativa para achar outras provas. Foi cirúrgico. Não deixou que a defesa transformasse uma invasão pontual num salvo-conduto moral para tudo o que os Ferraz tinham feito. Em paralelo, Patrícia sugeriu algo importante: uma constelação de apoio formal. Gente que pudesse, se necessário, atestar o percurso de Joana. Teresa topou. A coordenadora do abrigo topou. A professora de Elisa topou. A vizinha do apartamento alugado que via Joana sair cedo, voltar tarde e ainda assim sentar para fazer dever com as crianças topou. São pessoas aparentemente pequenas que, em processo de família, viram muralha. Augusto sentiu. E começou a sangrar a arrogância. Numa audiência técnica, interrompeu a psicóloga de Elisa e tomou reprimenda do juiz. Em outra, insinuou que Joana se beneficiava economicamente de uma postura vitimista. O juiz, já de saco cheio, perguntou se ele tinha como explicar então os bloqueios de cartão após a medida protetiva. Augusto se atrapalhou. Foi lindo de assistir,
Quando a decisão provisória que ampliou a guarda de fato para Joana e manteve visitas monitoradas saiu, ela não comemorou com grito. Foi para a cozinha da padaria, encostou na pia e chorou em silêncio. Teresa colocou um pano de prato no ombro dela e disse: "Chora logo. Depois mexe o molho." Coisas simples mantiveram Joana sã. A terapia, a cozinha, os filhos, as amigas novas, as velhas, o caderno azul, as ligações comigo e, curiosamente, um hábito que nasceu do nada. Todo domingo à noite, ela e as crianças escolhiam uma música alta e dançavam no apartamento antes de dormir. Não importava se era forró, MPB, funk infantil, música boba de desenho. A regra era uma só: alto o suficiente para ninguém precisar pedir licença para existir. Quando me mandavam vídeo, eu ria sozinha. Numa dessas noites, Nina gritou no vídeo: "Tia Mirella, aqui agora a gente pode dançar torto." A frase devia virar tese. O desfecho patrimonial definitivo saiu depois de 1 ano e 8 meses. Demorou mais do que o justo e menos do que eu temia. Joana recebeu o valor correspondente à meação da venda do imóvel principal, consolidou a pensão, regularizou a própria situação societária, afastando-se formalmente de tudo o que estava no nome dela, sem gestão real, e ficou autorizada a tocar a vida sem qualquer obrigação de manter contato direto com Augusto fora dos canais legais. No criminal, as coisas continuaram correndo em ritmo próprio, mais lento, mais feio, mais técnico. Eu não romantizo justiça porque aprendi, vendo esse caso, que justiça institucional às vezes é moenda. Mas houve consequência concreta. Houve apreensão de documentos. Houve quebra de blindagem moral. Houve nome de família poderosa na boca de gente que antes sussurrava reverência. Para quem se alimentou de impunidade doméstica e corporativa, isso já era golpe fundo. Só que a maior inversão de poder aconteceu fora do fórum. Aconteceu num almoço de domingo, quando Joana decidiu levar as crianças a um shopping comum e esbarrou com Odete numa joalheria. Eu não estava lá. Queria ter estado. Mas Joana me contou cada segundo. Odete veio toda montada, bolsa enorme, olhar de rainha caída. Nem me cumprimentou direito. Olhou meus filhos, olhou as sacolas de loja popular e disse: "Espero que você esteja ao menos mantendo algum nível para as crianças." "E tu?" perguntei. Ela sorriu do outro lado da linha. Eu olhei para ela e falei: "Nível, dona Odete. Hoje meus filhos comem sem medo, dormem sem ouvir grito e não precisam decorar sorriso. Se a senhora chama isso de baixo nível, então a gente nunca falou a mesma língua." Eu aplaudi sozinha em casa. Odete fez o quê? Ficou vermelha e tentou dizer que eu estava histérica. Aí Caio falou: "Vó, para de falar da minha mãe assim. Na frente de todo mundo." "Ah, Caio." Ela soltou um riso emocionado. "Meu filho tá ficando grande no lugar certo." Foi também nessa fase que Joana passou a recuperar memória boa, sem que ela viesse contaminada por vergonha. Voltou a cozinhar receita da mãe, sem ouvir crítica imaginária. Voltou a usar batom vermelho, que Augusto chamava de vulgar. Voltou a rir alto em restaurante. Voltou a dirigir sem sentir que precisava explicar destino. Voltou a chamar amigas para casa sem passar pano em rodapé antes. Voltou a sonhar de forma confusa com cursos, viagens curtas, talvez um dia estudar gestão gastronômica. Toda vez que uma vontade nascia, ela própria estranhava como quem olha um membro adormecido voltando a ter circulação. Uma noite me perguntou algo inesperado. "Tu acha que eu vou conseguir amar alguém de novo sem confundir com perigo?" "Não sei", respondi. "Nem tu precisa decidir isso agora. Mas acho que o primeiro amor importante tu já tá aprendendo, que é parar de se abandonar para caber na vontade de outro." Ela ficou em silêncio, mexendo um molho no fogão. Depois disse: "Isso dá muito trabalho." "Dá, mas rende comida boa." Risada. Teve ainda um episódio final, desses que parecem escrita de novela, mas acontecem porque a realidade também tem ironia. A nova empresa de Joana, a Mesa Quente, foi contratada para fornecer um coffee break enxuto de um seminário de saúde comunitária num centro universitário. Quando ela viu a lista de palestrantes, o nome de Augusto não estava, claro. Ele já não circulava com facilidade. Mas o de uma ex-diretora de hospital que tinha rompido com contratos da Vitalis anos antes estava. Joana quase recusou o serviço por nervoso.
Teresa não deixou. Vai e serve canapé de cabeça erguida. Ela foi. Montou mesa. Ajustou etiqueta de alérgenos. Conferiu o forninho. No fim da manhã, a palestrante elogiou o caldo e perguntou quem era a responsável. Eu, Joana respondeu. A mulher leu o crachá dela, franziu a testa e disse: Ferraz? Não, desculpa. Esse sobrenome eu conheço de outro contexto. Joana respirou. Não uso mais. A mulher assentiu, como quem entendeu sem precisar de fofoca, e disse uma frase pequena, seca, maravilhosa. Ainda bem. Joana me ligou depois rindo e tremendo ao mesmo tempo. Acho que foi a primeira vez que eu disse não uso mais sem sentir luto. Não era luto, era amputação necessária cicatrizando. Se alguém quiser romantizar a jornada dela como superação inspiradora, eu deixo só até certo ponto. Porque houve inspiração, sim, mas houve boleto, medo, recaída, audiência cancelada, filho doente em dia de petição, máquina de lavar quebrada, vontade de sumir, culpa aprendida, corpo lembrando terror depois que a cabeça já tinha entendido o contrário. Nada disso cabe em legenda motivacional sem trair a verdade. O que torna a história poderosa não é que Joana virou uma guerreira impecável, é que ela virou, passo a passo e tropeço a tropeço, alguém autorizada a ser inteira. E talvez por isso, o momento mais forte de todos para mim tenha acontecido longe de juiz, longe de advogado, longe de prova. Eu estava na casa dela numa terça banal. Chovia. A energia tinha caído por 10 minutos. As crianças acendiam lanterna do celular e inventavam sombra na parede. A cozinha cheirava a sopa. Joana procurava fósforo e praguejava porque a vela de emergência tinha sumido. No escuro meio amarelado, Elisa perguntou: Mãe, tá tudo bagunçado. Você não fica nervosa? Joana acendeu a vela, deixou a chama firmar e respondeu: Fico. Mas bagunça a gente arruma. Medo é que era pior. Elisa pensou um pouco e disse: Ainda bem que agora a gente só arruma bagunça. Essa frase entrou em mim como um martelo macio. Talvez seja isso. O antes era uma vida em que qualquer imprevisto acendia terror porque tudo dependia do humor de um homem. O depois não ficou sem problema. Ficou sem tirania. E isso muda a textura do mundo inteiro. Também aprendi, acompanhando tudo, a desconfiar de como a sociedade distribui respeito. Muita gente tratava Augusto como homem brilhante porque falava baixo, usava terno bom e sabia onde pousar o garfo na mesa. Muita gente tratava Joana como sortuda porque olhava o cenário sem perguntar quem pagava o roteiro com a própria sanidade. Eu mesma, se tivesse chegado naquela casa uns anos antes e ido embora no mesmo dia, talvez tivesse levado um resto dessa ilusão comigo. É desconfortável admitir, mas necessário. Por isso, quando me perguntam o que mudou de verdade na vida de Joana, eu nunca respondo primeiro: ela saiu do casamento, ou ela ganhou o processo, ou a empresa dele caiu. Eu digo: ela aprendeu a confiar na própria percepção. Parece pouco, não é? Mulher que foi treinada a desconfiar do que sente precisa reconstruir o sistema nervoso inteiro para se autorizar a dizer: isso aqui não tá certo. Quando ela consegue, nenhum homem volta a ocupá-la do mesmo jeito. No segundo Natal depois da separação, Joana fez ceia no apartamento dela. Peru modesto, farofa boa, salpicão, pavê que Nina ajudou a decorar torto, amigo secreto barato e um presépio feito por Bento na escola. Me mandou vídeo da meia-noite. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Caio tocando violão mal. Elisa afinando uma música. Joana gargalhando porque o pavê deslizou da forma. Não havia árvore assinada por decorador. Não havia adega controlada. Não havia família de revista. Havia outra coisa. Intimidade sem vigilância. Eu assisti ao vídeo e pensei em Rafaela. Pensei em quantas mulheres morrem sem ver a irmã, a amiga, a filha conseguindo sair. Pensei no bilhete do Caio debaixo da porta. Pensei no instante em que eu podia ter escolhido me proteger e chamar aquilo de problema conjugal. Pensei em como a fronteira entre não me meter e abandonar às vezes é mais covarde do que neutra. E agradeci, em silêncio, por ter errado em tantas coisas ao longo da operação e ainda assim não ter errado na única decisão que importou de saída: ficar. Quando contei essa história pela primeira vez para minha mãe, meses depois de tudo já mais estabilizado, ela ouviu até o fim e perguntou: Tu não teve medo? Tive. E por que foi?
Porque eu reconheci o rosto de uma mulher pedindo ajuda sem dizer a palavra. E porque se eu fosse embora, ia ouvir essa falta de resposta o resto da vida. Minha mãe ficou calada e depois disse algo que eu carrego até hoje. Coragem não é não sentir medo, é escolher qual medo tu prefere carregar depois. Joana preferiu carregar o medo do processo, do aluguel, do recomeço, do mercado de trabalho, do julgamento alheio, da própria inexperiência. No fim, era um medo mais limpo do que o medo de existir dentro daquela casa. E talvez seja por isso que, muito tempo depois, quando a mesa quente já estava consolidada e Teresa começou a planejar uma segunda unidade, Joana me mandou uma foto do novo contrato de sociedade para eu abençoar à distância. Em cima da primeira página, antes de assinar, ela tinha escrito com caneta preta: ler tudo, perguntar tudo, nunca mais obedecer no escuro. Eu ampliei a imagem no celular e chorei feito besta. Ela mandou outra mensagem logo em seguida. Tu acha cafona eu emoldurar o caderno azul? Respondi. Cafona é homem que acha que manda no destino dos outros. Emoldura logo. Ela emoldurou. Teve mais uma cena pequena que eu nunca conto em resumo porque parece simples demais. Mas para mim, diz tudo sobre o que aquela travessia custou e devolveu. Foi no primeiro dia das mães, depois que Joana saiu do abrigo e já estava no apartamento alugado. As escolas adoram fazer lembrancinha e poema, então eu já imaginava a emoção. O que eu não esperava era o texto que Caio escreveria. Ele sempre foi econômico, quase alérgico à declaração. Quando Joana me ligou depois da apresentação, a voz dela ainda vinha molhada. Ele leu na frente da sala inteira, Mirella. E o que ele disse? Ela respirou fundo e repetiu devagar, como se quisesse gravar em mim o mesmo golpe que recebeu. Antes, eu achava que minha mãe cuidava da casa. Agora eu sei que ela segurava o céu para não cair em cima da gente. Eu fiquei sem fala. Joana continuou. Eu passei anos achando que eles só iam lembrar de mim como a mulher que mandava escovar dente, fazer tarefa, dormir cedo. E ele viu. Ele viu tudo. As crianças veem mais do que os adultos conseguem suportar admitir. Por isso, o trabalho de reparo também passava por nomear o que aconteceu sem despejar peso demais sobre elas. Patrícia ajudou Joana a construir uma linguagem simples. Papai fazia escolhas erradas e machucava a família. A culpa nunca foi de vocês. Adultos estão resolvendo isso. Aqui vocês podem falar. Repetir isso parecia pouco, mas para a criança, o mundo é costurado por repetição. E aos poucos, a casa deles foi sendo costurada por outra fala. Numa reunião pedagógica, a professora de Nina comentou que a menina havia mudado muito. Antes ela pedia desculpa até para pegar lápis emprestado. Agora pede ajuda quando precisa, disse. Joana sorriu sem explicar tudo. Nem precisava. Elisa teve uma fase de raiva contra a própria mãe. Durou alguns meses e doeu mais do que processo. Ela fazia perguntas curtas, secas, de criança que ama e acusa ao mesmo tempo. Por que a gente não saiu antes? Tu não via? Tu ainda gostava dele? Joana não se defendeu com dignidade falsa. Respondia a verdade que conseguia. Eu via algumas coisas e não conseguia ver outras. Eu tinha medo. Eu achava que estava protegendo vocês. Eu errei em muita coisa. Um dia Elisa perguntou: e por que eu tenho que te perdoar? Joana me contou isso chorando. O que tu disse? Perguntei. Disse que ela não tinha obrigação de me perdoar naquele minuto, que eu ia continuar sendo mãe dela do mesmo jeito e provando todo dia que estava tentando fazer diferente. Foi a melhor resposta possível. Perdão exigido parece continuação de abuso. Perdão oferecido no tempo do outro é reparo. Bento, em compensação, transformou a saída da casa antiga em mitologia própria. Contava para colegas que morou numa mansão onde não podia correr, e agora vivia num apartamento que tinha pouca parede e muito abraço. Ninguém entendia direito, mas ele se divertia. Um dia, quando Daniel foi até a casa dele escolher uma assinatura, Bento o puxou pela calça e perguntou: Tio, juiz manda também em pai ruim? Daniel abaixou na altura dele e respondeu: Às vezes demora, mas manda. Bento pareceu satisfeito. Então tá. Sobre o dinheiro, houve uma mudança silenciosa e profunda. Joana criou o hábito quase ritual de sentar com as crianças uma vez por mês para falar de contas de forma simples. Nada de peso de adulto. Só noção. Luz custa. Comida custa. Diversão também entra.
Dinheiro não é assunto feio. Dinheiro não é arma. Dinheiro é ferramenta. Caio gostou da planilha. Elisa fazia desenhos para a coluna de sonhos. Bento queria pôr videogame em todo mês. Nina desenhava coração onde não devia. Eu assisti a uma dessas reuniões e percebi o tamanho da revolução. Numa geração, aquela família tinha saído de uma lógica em que dinheiro circulava como ameaça e passava a tratá-lo como linguagem de autonomia. Também houve o primeiro relacionamento afetivo possível, depois de muito tempo, e eu não falo de namoro grande, só de possibilidade. Um fornecedor simpático da cozinha, chamado Marcelo, começou a conversar demais com Joana sobre música e panela de ferro. Teresa provocava. Eu perguntava por vídeo e ela me mandava me lascar. Mas o que importava não era Marcelo. Era ver Joana perceber o próprio reflexo no espelho sem automaticamente se avaliar pelos olhos de um homem. Demorou meses até ela aceitar tomar um café com ele em plena tarde, lugar público, sem segredo nenhum. Voltou e me disse: "Foi só café." E eu passei metade do tempo esperando alguma cobrança invisível que não veio. Quase achei estranho ele me ouvir. Eu ri. Isso se chama encontro, não interrogatório. No campo dos processos, a reabertura da linha investigativa sobre a morte de Rafaela não fechou como todos queríamos. Faltaram elementos para uma imputação direta e definitiva. Isso revoltou Joana por um tempo. "Então ele escapa dessa parte?" ela perguntou, esmagando um pano de prato entre as mãos. Daniel foi honesto. Escapar completamente não. A sombra fica. O registro fica. A suspeita formal fica. Mas processo penal com tempo passado exige mais do que a vida às vezes conseguiu preservar. Joana chorou como não chorava havia meses. Não por fraqueza, por luto atrasado, pela irmã, pela menina que ela mesma foi, pelo casamento que talvez nem tenha começado por amor, mas por uma combinação de desejo, cálculo e oportunidade. No dia seguinte, mesmo com o rosto inchado, ela abriu a cozinha às 7. Eu liguei para saber se estava bem. Ela respondeu uma frase que resume muito do que virou. "Eu tô triste, não paralisada." Antes eu confundia as duas coisas. Essa diferença, aprendida na marra, é ouro emocional. Quando por fim ela emoldurou o caderno azul, colocou ao lado uma foto pequena de Rafaela. Sem legenda, sem altar, só presença. Ao ver pela câmera, eu perguntei se não doía. "Dói", ela disse. Mas esconder também doía. Agora pelo menos a dor não manda na decoração. Eu teria tatuado essa também, se tivesse coragem. Hoje, quando alguém me mostra perfil de família perfeita na internet, casa milimetricamente linda, menino penteado, marido gentil demais, mulher sorrindo demais, eu não viro paranoica. Só lembro da primeira vez que entrei naquela cozinha silenciosa em Alphaville, ouvi Joana pedir desculpa por uma visita inesperada como quem pede perdão por existir, e vi as crianças paradas demais para crianças. Tem silêncio que é paz. Tem silêncio que é treino. E tem mulher que passa anos confundindo um com o outro até alguém, um dia, atravessar a porta, enxergar a rachadura e dizer: "Eu tô vendo." Foi isso que fiz. Mas quem salvou a Joana, no fim, foi o instante em que ela acreditou no que viu com os próprios olhos e decidiu não chamar mais de amor o que sempre foi controle. E essa foi a parte mais bonita de todas. A vida dela não recomeçou quando o homem caiu. Recomeçou quando ela parou de cair junto.